Bom dia, vamos dar início à nossa conferência. O futuro do trabalho começa agora. Estamos preparados? Começo por agradecer em meu nome e da Abreu Advogados aos nossos oradores de hoje que gentilmente aceitaram o convite para virem aqui partilhar as suas experiências e debater um tema que não poderia estar mais na ordem do dia e que, além disso, é absolutamente transversal a todos os setores de atividade. Agradeço igualmente a presença de todos, quer os que finalmente e hoje retomamos as nossas conferências com presenças na nossa sala, no nosso auditório, quer a todos aqueles que nos acompanham remotamente através da plataforma Zoom. Esta é, aliás, também uma das consequências que nos deixou a pandemia, estes novos paradigmas de comunicação que se refletiram, como veremos hoje e debateremos hoje, ainda mais ao nível das relações laborais. De facto, o último ano mudou profundamente a forma como trabalhamos e como nos relacionamos no nosso ambiente de trabalho. Deparamos-nos com novos modelos de trabalho, novas realidades e, sobretudo, muitos novos desafios que importa endereçar o quanto antes. É, aliás, este o principal objetivo do debate e dos painéis de hoje. Analisarmos as mudanças que estamos a viver no ambiente de trabalho, avaliar até que ponto estamos, todos nós, empresas e sociedade civil, preparados ou não para enfrentar estes novos desafios e para os concretizar da melhor forma. Nós, na Abreu Advogados, temos vindo há vários anos a procurar analisar e esclarecer os principais desafios relacionados com a flexibilidade do trabalho e com o bem-estar dos colaboradores. Acreditamos que esta conferência pode ser um importante ponto de partida para uma reflexão mais aprofundada para estes temas, agora à luz do contexto pós-pandémico. Temos connosco um conjunto de oradores bastante heterogéneo e muito completo, que irá partilhar as suas experiências nos diversos setores, o que certamente irá enriquecer em muito a discussão. O primeiro painel é dedicado aos novos modelos de trabalho e terá como ponto de partida um estudo da Mercer, apresentado aqui pelo seu CEO, o Dr. Rodrigo Simões de Almeida, e que irá analisar as grandes tendências nacionais ao nível do trabalho no pré e pós-pandemia. Seguir-se-á um debate em que, além da Mercer, contaremos com a participação da Dra. Mariana Ducati Castro, diretora de Recursos Humanos da Randstad, da Dra. Luísa Fernandes, People Director da Farfetch, e da Dra. Carmo Sousa Machado, minha colega e sócia da Abreu Advogados, co-coordenadora da área de prática de Direito de Trabalho. Em conjunto, irão explorar e ajudar-nos a percorrer os desafios destes novos modelos de trabalho para as lideranças e a sua visão para o futuro de trabalho, bem como as implicações legislativas que daí poderão resultar. O segundo painel irá focar-se nos novos paradigmas de trabalho, onde se incluem, por exemplo, os nómadas digitais ou as semanas de trabalho flexíveis. Nós, na Abreu Advogados, preparamos um estudo que servirá de mote a este painel e que será aqui apresentado pela nossa colega Cláudia Ribeiro da Silva. Estudo esse que aborda a realidade do trabalho dos profissionais das plataformas digitais. Segue-se igualmente um debate, a seguir a este painel, que trará seguramente perspectivas muito interessantes, por um lado da parte da Revolut, que aqui com a sua Head of PR and Communication, doutora Rebeca Venâncio, nos irá explicar as políticas de trabalho flexíveis já implementadas na empresa, e por outro lado contaremos com o Dr. António Maia, psicólogo clínico e psicoterapeuta, que abordará as não menos relevantes questões relacionadas com os impactos destes novos modelos na saúde mental. A eles junta-se a Dra. Carmo Sousa Machado, que fará uma análise transversal sobre a legislação laboral e os desafios para a empresa. Em ambos os painéis contaremos com a moderação da Dra. Ana Leonor Martins, diretora da revista Human Resources. A conferência está prevista que termine por volta das 11 horas, com uma síntese e as notas finais apresentadas pela Dra. Carmo Sousa Machado. Tenho a certeza que será uma conferência muito enriquecedora e que todos teremos no final pelo menos algumas respostas à pergunta que faz de mote a esta conferência. Estamos nós preparados para o futuro do direito do trabalho? Sem mais delongas, deixo-vos com o primeiro painel, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Muito obrigada.
Só uma palavrinha para ter também um bom dia a todos e agradecer à Abreu Advogados este convite para estar aqui hoje, e como já foram feitas todas as apresentações, se calhar passo a palavra ao para fazer a apresentação de todos. Obrigada. Bom dia a todos. E, em primeiro lugar, que bom estarmos aqui, como disse há um bocadinho, em presença já neste magnífico auditório da Abreu Advogados, como eu ambicionava cá voltar. De facto, é dos grandes auditórios desta cidade. E é uma maravilha gastar. Muito obrigado, Carmo, muito obrigado ao escritório Abreu Advogados por nos ter convidado para estar aqui. E a todos pela vossa presença, aos que estão aqui e aos que continuam em remoto. E como vamos ver, é uma realidade de facto. Parece que ficou para sempre. Ou não, vamos ver. O objetivo agora é rapidamente enquadrar a discussão e com base também nos estudos que temos feito e no estudo mais recente que vai seguir da Marcela. Já posso começar a passar, parece que ainda não está informado sobre a apresentação. Portanto, enfim, como dizia, vamos falar sobre enquadrar as tendências que temos visto e que temos visto no nosso dia-a-dia como consultores e também resultado do estudo que fizemos. E, de facto, sabemos que é um grande desafio que vamos todos enfrentar e é um desafio que temos aqui vários representantes e líderes de recursos humanos das empresas que serão, obviamente, fundamentais na gestão deste desafio, mas as lideranças executivas são fundamentais também. E se não houver um alinhamento entre todos nós, vai ser, de facto, muito difícil implementar uma cultura flexível e que essa cultura flexível seja vencedora no futuro. Como é óbvio, enfim, a tendência já existia, não é de agora. Com certeza que a pandemia vai acelerar e muito o trabalho flexível. Aliás, de repente, muitos de nós, sobretudo empresas de serviços, de repente passámos a full remote de um dia para o outro, não é? Portanto, isso foi muito acelerado, a pandemia permitiu, inclusive, a muitas das nossas empresas implementar ferramentas que antes não tínhamos. É um facto. Mas o nosso estudo Mercer Global Talent Trends 2021 considera ou identifica que está no top 3 das nossas prioridades como gestores, que é como implementar um trabalho flexível que verdadeiramente seja vencedor e satisfatório tanto para a empresa como para os seus colaboradores e clientes, logicamente. Passando ao nosso estudo Flexible Work 2021, é um estudo global em português. Este estudo ainda não está disponível, vai estar disponível até o fim do mês, provavelmente, não é, Vânia? No final do mês estará disponível, tanto o global como o nacional. Mas, de qualquer maneira, queremos já partilhar algumas das conclusões que sabemos que fazem parte. Tanto em relação ao local de trabalho, em relação ao horário e também em relação ao tipo de trabalho. Em relação ao local, como dizem aqui as estatísticas, 33% das empresas ponderam manter ou investir ainda mais no trabalho full remote. Por outro lado, 75% das empresas ponderam manter um modelo híbrido entre presencial no escritório, obviamente, e remoto. No entanto, hoje, de facto, continuamos a estar praticamente todos em full remote, enfim, há cada vez menos, mas metade das empresas que estão em full remote não ponderam manter o full remote de todo. Porquê? Enfim, será fácil perceber. Aliás, julgo que estamos todos contentes de estar aqui, é logo uma razão para explicar, mas no fundo tem muito a ver com cultura, tem muito a ver com a capacidade de manter uma cultura uniforme dentro da empresa, que é um desafio enormíssimo para todos nós. Tem a ver com a organização do trabalho. Nós próprios sentimos isso e julgo que a maior parte dos clientes com quem falamos sentiram que a produtividade manteve-se. A produtividade individual manteve-se. No entanto, a capacidade de inovar, a capacidade de fazer brainstorming, a capacidade de, no fundo, dar mais um passo no desenvolvimento das nossas equipas, das nossas empresas, das nossas soluções para clientes, não é tão forte quando estamos em full remote. Será outra das grandes razões. Podemos ainda identificar outro aspecto, também cultural, no fundo, e aí Portugal, de facto, tem muita incidência nessa cultura, que é, temos verdadeiramente uma relação de confiança entre empresa e colaboradores. O controle, não é? O controle. Será que as pessoas verdadeiramente estão a trabalhar com full remote? É uma cultura, mindset, que tem que existir. Não tenho uma dúvida que é absolutamente construtivo e pode ser muito forte, muito potente, se conseguirmos efetivamente criar, e esperemos, em alguns casos manter, mas criar essa cultura de responsabilização, empowerment, no fundo, e crescimento individual e como equipas. Pensando no horário, claramente o horário flexível é uma realidade absoluta. 71% das empresas consideram que vão manter ou investir ainda mais no trabalho flexível, ou no horário flexível. E chama a atenção aqui para a última estatística relativamente ao horário, que a mim dá muita satisfação, pelo part-time. Que um dos problemas que temos em Portugal, e nomeadamente em momentos, neste momento não estamos
propriamente em crise, sabemos que aqui vem, mas, nomeadamente em momentos de crise, para resolver parte do desemprego, o part-time é uma grande resposta. Infelizmente não temos suficientes incentivos, nomeadamente fiscais em Portugal e laborais, para o fazer, mas fico muito contente de ver esta estatística. Estamos uma boa porcentagem de nós a apostar mais no part-time. Por outro lado, o formato de trabalho. Enfim, já muitos ouviram falar na gig economy, né? Gig, not geek, gig economy, em que, como vemos, o trabalho de freelancers a recorrer a externos para prestar parte dos nossos serviços é uma realidade que vai acontecer cada vez mais. Como vemos, 34% das empresas vão prestar em freelancers e 34% de outro aspecto que é, dentro das nossas equipas, apesar das pessoas terem determinadas funções específicas, poderem rodar e participar de projetos mais transversais, não necessariamente ligados às suas funções. E, mais uma vez, isto é, de facto, de grande crescimento para todas as empresas. Outro aspecto é o que é que as pessoas pensam e o que é que vamos fazer sobre a flexibilidade. E, de facto, 77% das organizações consideram que, no fundo, o trabalho flexível será voluntário, obviamente, e, ao mesmo tempo, é considerado um benefício. E hoje eu próprio sinto isso, que trazer as pessoas para o escritório, não é necessariamente evidente, nem fácil. Portanto, é considerado um benefício. E temos que valorizar. De facto, as pessoas ganharam qualidade de vida, e ainda bem que assim é, mas ao mesmo tempo temos um desafio entre a qualidade de vida e ser produtivos e podermos, de facto, manter uma cultura integrada e prestar o serviço aos nossos clientes. 30% das organizações dizem permitir que os seus colaboradores trabalhem a partir de qualquer sítio. E isto é uma grande novidade e, Carmen, imagino que do ponto de vista laboral vamos ter aqui alguns desafios, mas é uma realidade, de facto, que veio para ficar. Não sei o que acontece com todos vós, mas, de facto, isto é também muito valorizado pelas pessoas. E, por último, a enorme maioria das empresas consideram que, ao mesmo tempo, é preciso fazer uma evolução cultural para ser capaz de fazer uma boa gestão deste trabalho flexível. Imagino que tenha que acelerar um bocadinho, e, portanto, vamos rapidamente falar sobre os espaços de trabalho, não é? Já estamos a chegar à hora. Os nossos escritórios. Muitos de nós, enfim, há advogados, entre outros, investimos bastante em instalações há não muito tempo, mas muitos estão a pensar em como adaptar as suas instalações, os seus escritórios para a nova realidade. 46% das organizações dizem que vão efetivamente trabalhar nesta matéria, em várias vertentes, seja na diminuição do espaço, seja enfim, obviamente, diminuição de gabinetes individuais, que já vinha de longe, gravatas, não é? Como vemos aqui hoje, temos a maior parte caíram, ainda algumas resistem, e, de facto, transição para espaços mais colaborativos. E, claramente, o escritório, toda a gente com quem falamos considera que o escritório, de facto, é o local onde, além de interagirmos com os nossos colegas de trabalho, é onde podemos criar mais, onde podemos inovar mais, evoluir ainda mais. Tenho que dizer por empirismo, quando falo com colegas meus responsáveis das grandes consultoras imobiliárias internacionais e nacionais, esta questão de diminuição do espaço ainda não se sentiu. Não parece ter sentido. Vamos ver o que é que... Isto, no fundo, são as intenções das empresas, outra coisa depois é a realidade, não é? E, como é óbvio, os modelos que vão existir não podem ser todos iguais. Ainda não falámos de indústria, por exemplo. Claramente, quando falamos em trabalho flexível, como é que funciona? O pessoal de fábrica ou de retalho, que efetivamente tem que estar presente fisicamente, mas depois há as equipas de escritório que não estão obrigadas a estar presentes. Como é que se gera isso? Mesmo dentro das mesmas, da própria empresa, como é que se gera as diferentes realidades dentro da empresa? Vai ser um grande desafio, mas claramente, e isso temos visto também nos trabalhos que temos feito como consultor, que os modelos finais acabam por ser diferentes empresa a empresa, não só por causa do setor, mas também por causa da cultura e dos objetivos de negócio que existem, os momentos que vivem as organizações. Portanto, claramente, one size does not fit all, e é necessário customizar, de facto, as nossas equipas, a nossa cultura e o nosso negócio. Uma proposta de atuação para querer implementar verdadeiramente uma boa política de trabalho flexível, temos que começar por identificar quem são as pessoas elegíveis, quem são e porquê, qual é que é o modelo que vai existir, quando, com que frequência, como é que funciona, onde, não é? Já vimos que 30% das empresas consideram que pode ser de qualquer sítio. Como é que isso vai ser feito? Como é que devem ser implementados e geridos? Quem é que é responsável por gerir esta flexibilidade? São os people managers diretamente? É a HR? São os CEOs? Não sei. Fica aqui
uma dica, portanto, cada empresa tem que definir o seu caminho. E existem tarefas específicas que têm que ser em determinados locais. Já falámos do trabalho colaborativo, já falámos da inovação. Julgo que todos, à partida, todos estaremos de acordo que o escritório será o melhor sítio para isto. E por último, mencionando a nossa CEO mundial, while we cannot control what happens, we can control how we respond to it. Portanto, claramente, está na nossa mão implementar uma boa política de trabalho flexível e que ela seja construtiva para todos nós, para as nossas empresas, para os nossos colaboradores e no limite para a sociedade no seu conjunto. Muito obrigado por esse pedido. Obrigada, Rodrigo, pela partilha dos resultados deste estudo em primeira mão e são de facto interessantes para iniciarmos aqui o nosso debate. Mariana, começo por ti com base aqui nestes dados que no fundo revelam intenções e sendo a Randstad especializada em gestão de pessoas e a única empresa de serviços de recursos humanos com a certificação Top Employer 2021, queria perguntar se acredita que de facto vamos assistir a um novo mundo de trabalho ou se na maioria destas percentagens vamos ficar pela intenção, que podem ser boas e depois não ser implementáveis, e que tendências é que destaca? O que é que acha que vamos de facto assistir? Obrigada, Leonor. Obrigada, antes de mais, à Abril por este convite, por estar aqui neste encontro tão agradável, porque é presencial, já temos saudades também. É uma pergunta muito interessante, Leonor. Não conseguimos fazer futurismo. Esta tendência no estudo que o Rodrigo apresentou é algo que nós também já tínhamos identificado também em análise que a Randstad tem feito em Portugal e noutros países do mundo. Achamos, porém, que se calhar não haverá uma concretização tão efetiva das intenções que neste momento a maior parte das empresas, ou muitas empresas, poderão ter, que depois no futuro poderão não se vir a concretizar de forma tão eficaz ou tão completa como poderá estar a ser pensado agora. Mas também achamos que muitas outras empresas que neste momento se calhar não estão a equacionar ainda estes novos modelos de trabalho acabarão por ir atrás de tendências e de... Eu não queria dizer esta expressão porque vai ficar aqui com uma conotação se calhar negativa, mas não é com essa intenção que eu vou dizer, de algumas modas que acabam por surgir e depois irem-se implementando e tornando realidade. O que acaba por ser exigido também pelos profissionais. Acaba, e era exatamente isso que eu ia referir. Nós temos reparado nos processos de recrutamento que temos tido, não só para nós, a empresa, mas também para os nossos clientes, para as empresas nossas clientes, quando falamos com muitos candidatos, há uma pergunta que é quase sempre garantida, que é feita nas entrevistas, e é a flexibilidade. Vou ter a possibilidade de trabalhar em qualquer rota, vai ser exigida a minha presença permanentemente nas instalações da empresa, ou vou poder ter aqui um modelo híbrido. E é sempre o modelo, pelo menos, para o qual as pessoas tendem mais. Quando isto começa a ser uma pergunta recorrente em entrevistas de emprego, as pessoas perguntavam as básicas, qual vai ser o trabalho, quais vão ser as minhas funções, implica viajar muito, quais vão ser os meus benefícios, como é que vai ser o meu modelo de trabalho? É já uma pergunta quase obrigatória, do guião que o candidato faz. Ora, isto quer dizer que começa a ser qualquer coisa que está muito presente na cabeça de todas as pessoas. Então, tem que estar nas empresas. E então, nas faixas etárias mais jovens, que no fundo vão entrar agora no mundo do trabalho, e pensar até aqueles que entraram há um ano ou há ano e meio, e que para eles o que é normal não é estar a trabalhar no escritório, o que é normal é estar a trabalhar em remoto. Isto para não falar já das empresas cujo modelo de trabalho é remote ou full remote, e temos tantas. E portanto eu acho que são mais uns grãos de areia que se vão deitar nesta tendência. Parece-me que é algo que vai... Pelo menos acelerou, não é? Esta tendência. E que vai claramente engrossar ao longo do tempo. Falou aqui de empresas que estão mais propensas a esta realidade. Temos aqui a Luísa da Farfetch e, portanto, a Farfetch, sendo uma plataforma tecnológica, caberá, se calhar, aqui neste grupo de empresas. E, portanto, alguns destes modelos provavelmente já não serão novos para vocês. E a minha pergunta é o que é que mudou na vossa forma de trabalho entre no início de 2020 e agora? Também ajustaram, também criaram novas políticas para adaptar a este novo contexto? Tornaram-se ainda mais digitais e mais remotos? Certo. Bem, antes de mais, bom dia a todos e obrigado pelo convite. Dando aqui algum contexto sobre a Farfetch, que obviamente somos uma empresa tecnológica, mas temos aqui várias áreas muito diferentes, entre elas dentro da própria empresa.
A Farfetch é uma empresa global, tem escritórios em várias localizações. Temos sensivelmente, atualmente, cerca de 5 mil colaboradores, espalhados em vários escritórios, sendo que 3 mil estão cá em Portugal. E as áreas, a área predominante aqui em Portugal é a área tecnológica e, portanto, muito digital já por si, e muito flexível. Mas temos outras áreas, nomeadamente aquilo que chamamos Creative Ops, que é toda a nossa área que faz o shooting dos produtos, portanto, faz a fotografia, a edição, e, portanto, são funções tipicamente essenciais. E, portanto, apesar de sermos uma empresa muito flexível, e essa flexibilidade de trabalho já existia pré-pandemia, portanto, as pessoas já podiam, em grande parte das áreas, trabalhar a partir de casa em alguns dias. É uma realidade que não existe em toda a empresa. E, portanto, temos uma área que nunca conheceu trabalho remoto, portanto, é uma realidade que eles não conheceram de todo, e estamos a falar de sensivelmente 600 pessoas, e que continuaram, durante todo este período, a trabalhar todos os dias, obviamente com rotinas diferentes. Tivemos que alternar aqui várias medidas de turnos e de esquemas. E, portanto, temos aqui uma multiplicidade de realidades dentro da própria empresa. E isso mantém. Portanto, temos uma unidade que nunca conheceu essa realidade e tivemos, ao longo deste último ano e meio, a fazer onboarding de sensivelmente 600 pessoas que só conheceram a realidade remote desde então. Enquanto empresa, essa flexibilidade de trabalho, sobretudo nas áreas de tecnologia e de operação, já existia, vai continuar a existir, mas enquanto empresa temos a certeza que não queremos ser uma empresa full remote. E isso está claro para toda a gente, não só para Portugal, mas em contexto global, e essa é a orientação que temos. Mas tem colaboradores, tem colaboradores em full remote? Temos pouquíssimos. E perguntar se temos diferença a nível da cultura corporativa e do envolvimento da empresa entre esses. E penso com dois motivos. Porque é que não temos de ser de todo uma empresa full remote? Tem a ver precisamente com os dois motivos que falávamos há pouco, que é cultura e inovação. Acreditamos piamente que a empresa manteve-se produtiva e todos nós nos mantivemos produtivos ao longo destes 2 anos. Já existe uma grande contacto. Já conhecemos as pessoas do passado, já conhecemos a forma como as coisas funcionam e, portanto, isso ajuda-nos a alinhar melhor e a continuarmos a ser produtivos mesmo trabalhando a partir de casa. Mas com novos a entrar e se calhar já estava mais difícil. Novas pessoas a entrar, essa graça gradualmente vai se perdendo. A nossa cultura, a Farfetch é uma empresa muito criada, muito assenta por os seus valores. E consideramos que não, é muito difícil trabalhar isso num contexto precisamente digital. Há uma componente de ligação humana que só se consegue num contacto mais social, interação humana. E portanto, acreditamos que isso só se consegue num mesmo espaço, num escritório, e mantemos aqui num regime então híbrido, flexibilidade. Temos uma guideline definida globalmente de 60% trabalhado em casa, no trabalho mais individual, e 40% trabalhado no escritório, para função mais de contacto social e de interação e trabalho mais é uma guideline que cada um depois tem a flexibilidade de gerir como achar mais adequado. Deixamos aqui ao critério de cada um. Grosso modo, estamos a falar de 3 dias de semana em casa, 2, mas poderá ser diferente para um projeto, como achar. Rodrigo, se numa empresa digital, ou maioritariamente digital, a presença é importante, numa empresa como a Mercer, que atua na área de consultoria pela própria natureza daquilo que fazem, será ainda mais importante, ou seja, o presencial não vai poder deixar de ser preponderante. Vocês já pensaram, adaptaram de qualquer forma, calculo que tenham adaptado os vossos modelos de trabalho. Como é que o fizeram? Como é que estão a gerir agora aqui esta mudança com este novo mundo? Estamos a gerir passo a passo.
um dia de cada vez. Eu diria que, de facto, o negócio deveria levar a uma maior presença nos escritórios, mas quando pensamos não só na Marcia, no grupo do seu conjunto, somos 76 mil colaboradores e 130 países. Há diferenças muito grandes entre cada país. Não que a cultura organizacional não seja muito integrada, mas isso são diferenças importantes. E, nomeadamente, no negócio, prioridades do negócio e a forma como cada sociedade atua. Portanto, o grupo tem algumas semelhanças com o facto de mas basicamente os grandes guidelines são, além da flexibilidade, que claramente vamos ter flexibilidade em todos os países, isso é um espírito absolutamente transversal, salvaguardando a saúde das pessoas, salvaguardando as prioridades do negócio, mas deixando uma grande capacidade de customização local, que é interessante, estando em 130 países. De acordo com... de acordo com as prioridades que temos em cada país, no momento que estamos a viver nas organizações em cada país, e a forma como a sociedade desse país funciona. Mantendo esses guidelines de flexibilidade, de bem-estar, de garantir que há um maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, e, portanto, no fundo, as pessoas podem ser mais felizes e podemos, no conjunto, atrair e reter talento, que é que obviamente, talvez o maior desafio de todos nós. Mas, portanto, estamos a atuar de forma progressiva, mais uma vez depende dos países em que estamos presentes, tem muito a ver com saúde, não é? Saúde, progredindo para este modelo flexível de alguns dias no escritório ou alguns dias em casa. E, mais uma vez, também depende muito das funções. Falávamos há bocadinho das diferenças dentro da própria organização. As funções, há muitas funções diferentes. E sendo consultores, que somos, claro, no conjunto, há pessoas que têm mais trabalho de entrega e gestão com clientes e há muita gente que trabalha aspectos mais técnicos, aspectos mais operativos. As funções, portanto, há muitas funções, se quisermos, que não levam a essa obrigatoriedade de presença no escritório para fazer a entrega diária. No entanto, quando falamos em colaborar, quando falamos em cultura, integrar onboarding, falávamos há bocadinho de onboarding, o desafio que é o onboarding remoto. Eu próprio assumi funções na Mercer há muito pouco tempo e a maior parte do onboarding foi online. É muito diferente de fazermos isto de forma remota, de fazermos de forma presencial. Portanto, estamos a evoluir num espírito muito flexível e, claramente, com muita consideração pelas prioridades individuais das pessoas. O que, mais uma vez, aumenta o tamanho do desafio. Do desafio. É isso que eu ia perguntar. Dentro da empresa, todos os colaboradores percebem isso, não há aquele sentimento de injustiça, este pode estar mais dias em casa, eu não posso. Isso é facilmente perceptível ou é de facto exige aqui algum trabalho acrescido da liderança para fazer perceber o que é que ponto. É um excelente ponto. Excelente ponto, excelente pergunta, que efetivamente leva a um dos temas que nos pode preocupar, não é? É a discriminação, de repente, estamos a discriminar pessoas pela função que têm. Positiva ou negativamente, não é? Porque hoje, como dizia há pouco, o trabalho flexível é por muitos considerado um benefício. E de repente estamos a dizer às pessoas, é um benefício, mas meu querido, tens que ir para o escritório, ou minha querida, tens que ir para o escritório, porque é lá que temos que nos encontrar e encontrar soluções para os nossos clientes. Efetivamente é um grande desafio a diferenciação. No entanto, julgo que todos estamos conscientes, todos, diria que de uma forma transversal, pelo menos é como eu vejo em Portugal, que as pessoas percebem que há diferenças. Percebeu-se que há diferenças, efetivamente, que levam que a forma como trabalhamos pode, efetivamente, ser diferente. E depois há de facto, as pessoas, de facto, somos todos muito diferentes uns dos outros, na prática, não é? E, portanto, pensamos de maneira diferente. E as equipas acabam por funcionar bem, atuando de forma diferenciada. No entanto, insisto, que acho que deve haver uma forma de nos encontrarmos todos de forma recorrente, logicamente, para encontrarmos essa tal cultura de capacidade de E a nível das diferentes geografias, sendo que localmente podem afinar o modelo, perspectiva que vão verificar grandes diferenças, como os países são diferentes culturalmente, aquilo que os profissionais valorizam eventualmente também, acha que vai existir essa... Sim, diria que sim, mesmo dentro dos países em função das cidades. Por exemplo, o commuting, para alguns é fácil, determinadas cidades, para outros é um desafio enormíssimo. Portanto, haverá diferenças significativas com esse princípio claramente inamovível da flexibilidade, respeito pelas condições de saúde, logicamente, mas garantindo o maior bem-estar possível para todos, que permite maior felicidade,
final do dia é aquilo que nós procuramos, ser felizes e poder, com isso, também ter maior atração de talento. Já falávamos sobre quando entrevistamos alguém. Há 10 anos, quem é que se lembrava de entrevista e perguntarem se trabalha no escritório, em casa, ou num hotel, ou nas Caraíbas. Não aparecia essa pergunta. Portanto, claramente, hoje temos um desafio muito diferente nas mãos. Carmo, e ainda antes de explicarmos aqui a questão da lei, que desafios é que esta realidade traz, quer para as empresas, quer para os trabalhadores? Desde já, bom dia a todos, é um gosto receber-vos também na minha casa. Muito obrigada por estarem aqui. A maioria dos desafios já foi aqui referida, não é? Desde logo a questão do recrutamento. Nós podemos deixar de ter presente que não são só as empresas que recrutam, os trabalhadores também nos escolhem. E cada vez mais nos escolhem. Portanto, aquilo que era uma realidade e um dado adquirido há uns anos, que toda a gente quer vir trabalhar para a minha empresa, isso já não é uma realidade, já não é uma verdade absoluta. Portanto, desde logo no recrutamento, eu acho que levanta um enorme desafio. A questão do onboarding é das mais referidas, efetivamente. Nós, na Abreu, para vos dar um exemplo prático, implementámos, ouvimos toda a gente, fizemos um inquérito interno e implementámos desde ontem, desde dia 15, uma política de flexibilidade. Portanto, a esmagadora maioria dos nossos colaboradores preferiu um modelo híbrido e implementámos essa possibilidade desde ontem, mas, por exemplo, só é aplicável a quem já tenha 6 meses na Abreu Advogados. Portanto, os primeiros meses são de facto essenciais para que haja um conhecimento, uma adaptação à cultura, um conhecimento das pessoas. No outro dia eu falava com alguns colegas que tinham entrado e dizia-lhes: vocês têm que estar a conhecer, têm que se notar. Nós temos que saber quem vocês são, reconhecer as vossas caras, saber os vossos nomes. Porque se isto não acontecer, ninguém vai passar trabalho, não vai haver... Vocês não vão ser felizes a trabalhar. Outro desafio que a mim me parece importantíssimo é manter a felicidade das pessoas. Nós temos que ter pessoas felizes a trabalhar. Se nós tivermos pessoas infelizes a trabalhar, porque estão aqui preocupados porque não têm a usar máscara, ou porque têm que vir de transportes públicos, ou por qualquer razão, e estão preocupados com o filho que teve que ir ao teste. Portanto, trabalhar muito a realidade na empresa por forma a termos pessoas felizes a trabalhar e não apenas porque precisam de pagar a renda da casa. Acho que esse é outro desafio. Obviamente, esta questão do trabalho flexível já existe, pelo menos previsto na lei há muitos anos, menos implementado naturalmente do que agora. Eu gosto sempre de ver aspectos positivos. E, portanto, acho que a pandemia, um dos aspectos positivos que teve foi, de facto, à força, obrigar-nos a experimentar algo que já estava disponível, mas que todos tínhamos receio. Eu não gostava de trabalhar em casa. Eu, hoje em dia, tenho que me obrigar a vir para o escritório. Eu mudei-me da cidade para o campo. Pronto. Portanto, houve vantagens, temos que saber aproveitá-las. Isto veio para ficar, é inegável. Mais do que preocupar-me com os desafios das empresas e dos próprios trabalhadores, eu acho que aqui para os trabalhadores, basicamente para os colaboradores, é perceber que a flexibilidade implica produtividade e liberdade implica responsabilidade. E se estes conceitos estiverem priorizados, eu acho que vai correr tudo bem. E, de facto, a realidade de vários estudos apontam que não houve uma perda de produtividade individual. Claro que houve empresas que foram afetadas por outras questões, de consumo, etc. Mas a produtividade individual não diminuiu. E, portanto, eu acho que é um aspecto muito importante a reter. Mais do que estes desafios, empresas, trabalhadores, o que verdadeiramente me preocupa, e eu acho que é o grande desafio, é a mudança de mentalidade do poder público. É a mudança de mentalidade dos players da contestação social. E no final do dia é a mudança de mentalidade da ACT, que nos fiscaliza todos aqui e ali. Pronto. E, portanto, eu acho que esse é o grande desafio, porque nós temos que saber ler os sinais da sociedade.
temos que saber ler os sinais e as vontades que as empresas, os empresários, os trabalhadores, freelancers, tudo que seja, nos dão. E a realidade é que não há estudo nenhum que tenha vindo a ser apresentado que não mostre à sociedade que as pessoas pretendem um modelo pelo menos híbrido. Vou-vos só dar aqui uma nota muito rápida e vem na linha do que o Rodrigo já apresentou. Nós fizemos no LinkedIn um estudo prévio a este evento e à pergunta qual o modelo de trabalho que prefere, 82% das pessoas responderam híbrido, totalmente remoto 11% e totalmente presencial 7%. Portanto, também um dos desafios de trazer as pessoas de volta às casas. Exatamente. Portanto, essa mudança de mentalidade, não podemos continuar agarrados ao passado e a querer um local de trabalho fixo. E inamovível, a menos que haja um acordo de trabalhador, embora isso esteja ultrapassável naturalmente, um horário de trabalho fixo. Poder medir a quantidade de vezes que a pessoa imprimiu, fez a conta. Isso é uma coisa absolutamente obsoleta, não é? Mas, de facto, em termos de legislação, nós temos que dedicar um local de trabalho minimamente concretizável. Temos que ter um horário de trabalho. Podemos jogar com o período de trabalho, mas há ali alguns conceitos que têm que estar concretizados. Esse, para mim, é o grande. Já vamos perceber um bocadinho melhor esse tema, mas, Mariana, as lideranças têm aqui um papel, nestes desafios que a Carmen identificou, as lideranças têm aqui um papel muito importante, não é? Porque é que tu percebes como grandes desafios e que a própria liderança se calhar vai ter que mudar a sua maneira, porque não vai ter ali as pessoas ao pé de si. Claramente, e a Carmen e o Rodrigo antes tinham mencionado exatamente isso. Eu acho que o desafio, um dos grandes desafios que está aqui subjacente a este novo modelo de trabalho é a forma como as lideranças vão ter que passar a interagir, para quem ainda não o fizesse, com as suas equipas. E é engraçado porque há aqui quase que uma contradição. Quando nós estamos a falar destes modelos híbridos de trabalho, e o Rodrigo falou nisso com a apresentação que fez, há setores nos quais isto não faz nenhum sentido. O setor da indústria, por exemplo, nós se temos uma linha de montagem numa fábrica, dificilmente os profissionais que estão ali a trabalhar vão poder fazer as suas funções de forma remota. Portanto, são funções quase que incontornavelmente presencial enquanto o modelo de trabalho for este. No entanto, são aqueles relativamente a quem, se calhar, a medição da produtividade é mais fácil e óbvia, porque temos X peças produzidas no final do dia, não sei quantos circuitos implementados, tantas carros ou peças eletrónicas instaladas. Curiosamente, aqueles cujas funções lhes permitem este trabalho remote, híbrido, que seja, são aqueles que são os prestadores de serviços, e relativamente a quem é mais difícil, por vezes, medir a produtividade. E relativamente a quem as lideranças estão muito habituadas ao modelo tradicional de estar no escritório, ver o que é que as equipas estão a fazer, perceber se estão a trabalhar, sendo que nós também sabemos que o presentismo é um falso indicador de eficiência, porque quantas pessoas, todos nós conhecemos de certeza, que são os primeiros a entrar, os últimos a sair, e quando vamos exprimir o que é que aconteceu durante o dia, se calhar sai uma gotita com sorte. E, portanto, é uma falsa situação. O que é que, na minha opinião, o que é que isto vai exigir a todos? Aqueles que tenham funções de liderança, de influência, o que seja, formal ou não formal. É um trabalho muito mais próximo, um acompanhamento proativo, inventar modelos, vou dizer uma palavra horrível, de controle, que não são controle, de acompanhamento, de apoio, de amparo, e vai exigir muitíssimo mais das pessoas que desempenham essas funções de liderança, primeiro, porque não são modelos que, em alguns casos, já existem, têm que ser inventados, criados. Depois, one size doesn't fit all, de todo. Portanto, aquilo que funciona, se calhar, numa Mercer, não funciona na Randstad. O que funciona na Randstad é absolutamente inútil para uma Abreu e associados. Portanto, há que fazer muitos fatos à medida. E os líderes vão ter que ser chamados a desempenhar um papel extra, além dos seus papéis de concepção estratégica, de desenvolvimento, de objetivos. De liderança vão ter que ser mentores, vão ter que acompanhar as suas equipas, vão ter que inventar modelos de trabalho, vão ter que estar muito presentes sem ser demasiado, para também não ter aquela sensação de imposição, estou a ser controlado, agora estou a trabalhar de casa e o chefe liga-me todos os dias às 9h10 para ter a certeza que eu já estou online. E também não podemos cair neste modelo que aconteceu e ainda acontece, mas ao qual também vamos ter que fugir muito. Agora, entre
uma situação de, olha, eu nem sei se eles estão ligados ou não. E tem que haver confiança, não é? Para este liberdade implica muita responsabilidade. E se não houver confiança das lideranças nas equipas e das equipas nos líderes, o modelo não vai funcionar. Portanto, tem que se inventar novas formas de acompanhamento. Rodrigo, o que é que sentem que são as principais preocupações e inquietações das empresas nesta fase? Tantas. Mas deixa-me só voltar aqui ao presencialismo. Esse comentário não resiste. Comentaram terça-feira tive uma discussão com notáveis empresários nacionais de uma geração um bocadinho mais avançada do que a minha. E um deles dizia, eu aos meus filhos, disse o mesmo que o meu pai me disse, que é, se tu fores o primeiro a chegar e o último a sair do escritório, alguma coisa a correr bem. Portanto, não é fácil, de facto, esta conjugação de mentalidades em gerações. Hoje temos 4 gerações presentes nas nossas empresas, não é? Portanto, olha, se quiser, pensando em desafios, esse é um deles, que é como conciliar as diferentes gerações e garantir que todas elas conseguem ser produtivas, estejam integradas e satisfeitas com a forma como trabalhamos. Uma pessoa já de uma idade mais avançada, muitos deles, diria eu, tiveram mais dificuldade em adaptar-se. No fundo, a necessidade de se adaptar é algo absolutamente transversal e cada vez mais importante para todos nós. Eles tiveram dificuldades em adaptar-se e, no fundo, estão satisfeitos de estar em casa, atrás do computador, falar com as pessoas à distância. Quando estão habituados há 35 anos ou há 40, a estar no escritório, beber um café e fazer o coaching ao estagiário que chegou e falar um bocadinho e ter esse contributo, no fundo, de mentor dos mais novos e, de repente, estar à distância, atrás do computador. Será que as pessoas conseguem ser verdadeiramente produtivas, contribuir aquilo que contribuíam antes com essa sua experiência que é tão importante e que muitas vezes nos esquecemos da importância dessa experiência. Portanto, esse é um dos grandes desafios, se quiser, as várias gerações. Outro, e eu gosto imenso de me pôr em causa, é: estou preparado? É o mote desta conferência, não é? Eu, como líder, estou preparado? Portanto, é uma coisa que eu pergunto a mim próprio, portanto, se pergunto a mim próprio, me quero desafiar e quero ter a certeza que estou lá, mas as pessoas, o resto das pessoas da organização, os outros líderes, estão preparados, estão capacitados, e essa é uma preocupação. Estão as pessoas preparadas para gerir este processo, para gerir à distância. Gerir pessoas à distância é completamente diferente, como sabemos todos nós, de gerir presencialmente. Estávamos a falar assim às 9h10, ligar a toda a gente, saber se está online. Hoje em dia nem é preciso, não é? Vamos lá ao computador e vemos se está online, offline. Precisamos falar com alguém, não é? Vamos lá aos nossos sistemas de comunicação interna. Está online, offline é mais fácil. Mas é uma grande preocupação. Falava há bocadinho na discriminação, a diferenciação. No fundo, pessoas que acabam por poder ter, pelas suas funções, um muito maior equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional versus outras. E essa discriminação, não é discriminação no fundo, mas que pode ser percebida como tal. E por outro lado, acho sinceramente, se calhar é uma opinião pessoal, que podermos ter mais interação entre todos nós permite construir e chegar mais longe e manter essa cultura integrada. Eu diria que a cultura, o aspecto cultural de uma organização é tão importante, a força da cultura para o crescimento das empresas, que com estes modelos mais híbridos, mais full remote, mais presenciais, como é que vamos evoluir? Portanto, são algumas das preocupações, mas diria que são preocupações, mas sinceramente acho que estamos preparados, para dizer a verdade. Acho que estamos preparados. Demonstramos neste último ano e meio, não é? Que fomos capazes, conseguimos responder e adaptámos este maremoto que nos caiu em cima. Não nos vamos adaptar a uma vida normal, sem pandemia, já com alguma capacidade de viajar, com alguma capacidade de interagir. Com certeza que sim. Vamos vencer. Luísa, e na Farfetch, quais é que são os grandes desafios que antecipam e que prioridades é que têm definidas, nomeadamente para a área da gestão de pessoas? As prioridades são muito aquelas que já falamos aqui, e uma delas é mesmo essa, é a cultura, como é que continuamos a construir a nossa cultura num modelo que está diferente. Mesmo num modelo híbrido, já diferente daquilo que era no passado, as crianças já não se vão encontrar com a mesma frequência, uns dias estarei no escritório, outros colegas não, e portanto nunca está a mesma coisa. E como é que continuamos a promover? Acreditamos que é claramente a força que guia os jovens.
e como é que os managers também resolvem esse papel. Eu acho que é um desafio para nós e é um desafio para todas as pessoas, sobretudo aquelas que estão fortemente enraizadas no conhecimento dos recursos humanos. E outra preocupação, e que surgiu aqui deste contexto, tornou-se mais iminente neste contexto, tem a ver com a well-being, ou seja, falamos muito de saúde mental, mas não é só, e que se tornou muito mais visível, diria. Eu acho que é um tema que já existia, não era tão visível, não era falado, não era trabalhado. E que hoje em dia as empresas, e nós também, estamos a olhar cada vez mais, porque sentimos essa dor. Nós temos várias pessoas que são pessoas deslocadas, que decidiram ir trabalhar para Portugal, mas vivem sozinhas, e, portanto, de um momento para o outro ficaram, essencialmente, um ano e meio fechadas sozinhas em casa. E como podem imaginar, isto levou a um índice crescente de problemas e de algumas preocupações. Enquanto empresa, nós lançamos, ao longo deste último ano, várias medidas de apoio, de consultas de psicologia, de apoio à saúde mental. E o número cresceu nunca esperávamos, a verdade é. E outras problemáticas, também questões mais de gestão financeira, entre outras. Enquanto empresa, este passou a ser um tema e é a prioridade para o próximo ano. Criámos, inclusive, uma equipa que está focada a trabalhar várias dimensões daquilo que nós vemos como well-being, e será o foco, porque acreditamos que é ele também onde drive para o bem-estar das pessoas e para a felicidade das mesmas. Portanto, será claramente um foco da pessoa. Muito bem. Carlos, no painel seguinte, que é sobre o nosso mais esta questão, mas antecipando um bocadinho já esse tema, porque também já foi falado aqui, a nossa legislação está de facto superada, apesar de já existir, como referiu, flexibilidade e teletrabalho estão previstos, mas quer dizer, mas não com tanta flexibilidade, sem horários, sem um local de trabalho. Como é que a lei se pode, ou vai ou não vai, adaptar à necessidade das empresas e dos profissionais? Em termos de previsão já existe, efetivamente. Se sim ou não será preciso alguma revisão e alguma adaptação, eu diria que sim, inevitavelmente, sou apenas voltando ao tema da Constituição, os todos têm inspectores a ser fiscalizados e autuados, porque é impossível. É impossível estar a cumprir. É impossível. E, portanto, vai ser preciso fazer alguma alteração, alguma atualização, como uma forma de resposta àquilo que é uma realidade, mais do que isso, uma vontade de empregados e de trabalhadores. É que não podemos continuar a negar ou ouvir essa vontade. E, portanto, ouvindo essa vontade, se o desafio estiver disponível, vai ter que adaptar esse movimento. Pergunta, acredita? Não sei, porque no fundo, os partidos que apoiam este governo, aquilo que estão a apresentar é propostas para fechar ainda mais e não para abrir ainda mais aos outros que não trabalham. Portanto, para mim estão em contraciclo e a querer permanecer agarrados ao passado. E, portanto, não é possível. Não é possível continuarmos agarrados ao passado. Mas porquê é que acha que isso acontece? É só aqui mesmo uma questão do poder político, ou será que as empresas, sem o dizerem, também têm algum receio de andar para a frente e então se calhar preferem, têm ali a desculpa da lei? Nós temos, vamos ver, estamos aqui a falar de grandes empresas, mas o nosso tecido empresarial é constituído por micro e pequenas empresas, onde faltar, não é faltar, mas alguém estar em casa pode sim fazer uma diferença enorme. Outras que ainda não investiram suficientemente, porque nem sequer têm essa capacidade, aquilo que tentam é manter-se à tona, não conseguiram investir suficientemente na sua informatização e, portanto, nesta possibilidade de também ter algum trabalho remoto. Portanto, naturalmente, nós não podemos olhar e querer tratar as micro, pequenas empresas e algumas médias, mas enfim, pequenas, da mesma forma como outras médias grandes empresas conseguem reagir e adaptar-se a esta nova realidade. Naturalmente que são questões diferentes. Agora,
A legislação não pode estar feita para micro e pequenas empresas ou para médias e grandes empresas. A legislação tem que conseguir responder a todo o tecido empresarial e às necessidades que surgem. E de facto, apesar de estar prevista já a flexibilidade, temos outras questões que são muito difíceis, por exemplo, o registro do tempo de trabalho. Como é que nós vamos registrar o tempo de trabalho? Claro, é possível com os tais mecanismos de Mas e porquê que é relevante o tempo de trabalho? Se eu conseguir fazer numa hora aquilo que é preciso ser feito, tem que perguntar aos Estados. Porque a lei assim obriga. Não sei, está a ver? Eu não me preocupo nada com o tempo de trabalho. É completamente indiferente. O que eu pretendo é o resultado. Pronto. Muito bem, vamos ver. Esse será de facto um grande desafio e uma incógnita para vermos como é que as propostas que estão em cima da mesa vão avançar. Tenho aqui uma última pergunta que gostaria que todos respondessem, e é se acreditam que, de facto, a maioria das empresas em Portugal, como a Carmen referiu muito bem, são pequenas e médias empresas, estão preparadas para este futuro, para estes novos modelos, para esta nova mentalidade? Sim ou não, ou talvez? Mariana, podemos agora colocar. Eu diria que talvez. E não é por ser uma solução de compromisso. Diria que talvez. Eu diria que existe muita vontade, e pegando aqui também nas últimas palavras da Carmen, existe muita vontade. Às vezes existe o não saber como, e o enquadramento legislativo não facilita, dificulta. Temos leis muito rígidas para uma gestão que hoje em dia, pela força das circunstâncias, tem que ser tão flexível quanto possível. Portanto, eu diria que sim, que as empresas pequenas e médias, as grandes, eu diria que sim, responderia sim relativamente às grandes empresas, talvez para as pequenas e médias, não é porque não queiram, é porque às vezes não têm capacidade para, considerando a sua realidade e o enquadramento económico também, por vezes, mas também legislativo, que não facilita, de facto, uma gestão ágil da forma de trabalhar. Mas só uma percepção, os líderes querem, de facto, esta flexibilidade toda? Eu diria que a maioria sim, não a totalidade. Carlos, os empresários com quem eu rebatizei, não. Eu diria depende. A minha resposta a isso seria claramente depende. Sim, diria que muito sim. E estou com a Mariana, eu acho que a resposta não pode ser a mesma, sim ou não, porque vai, de facto, depender muito as que vão ter mais dificuldade. As outras diria que sim, que estão. Luísa? Eu tenho a mesma opinião, acho que não vamos andar à mesma velocidade de todo. Acho que há modelos de negócio que são mais propensos a essa evolução, outros nem tanto. Acho que o tema está na mente de toda a gente. Eu acho que esse é o tema. Se vai provocar ação, eu tenho algumas dúvidas em alguns fatores. Ainda é muito recente, não é? Ainda não temos um tempo de implementação. Eu diria isto como a Luísa disse ao fim, seria a minha resposta. Se estamos preparados ou não, acho que todos estamos a pensar nisso. Estamos a implementar de formas muito diferentes, obviamente, em função como a Carmen dizia há bocadinho, as empresas de dimensão fazem surveys, propostas que querem fazer, trabalham com consultores, e são todas bem-vindas, trabalhar com consultores para definir como é que devem trabalhar. Todas as empresas de média e grande dimensão estão claramente ocupadas, mais do que preocupadas, ocupadas na garantia de um futuro da sua organização e mais uma vez, da atração e retenção de talento. As empresas mais pequenas, no fundo, estão mais plug and play. O modelo é aquele que se decide e implementa e vamos ver como é que corre. Mas diria que, na média, as empresas vão reagir bem. Otimistas, parece. Estou bastante otimista, mas ao mesmo tempo é contraditório, não é? Porque procuramos um maior bem-estar e maior flexibilidade e depois temos este risco, que a Luísa identificava muito bem, da saúde mental. Portanto, todos queremos ter flexibilidade, etc. Mas depois há pessoas que cada vez vão estar mais sozinhas, não é? E a solidão é uma preocupação enorme que já tínhamos antes da pandemia e antes do trabalho flexível e que agora se acelerou imenso. Também vamos tratar esse tema no painel a seguir, temos aqui um psicólogo. Só uma nota sobre isso, nós temos vindo a notar que o discurso, até o próprio discurso das pessoas tem vindo a mudar. Nós usamos muito mais o eu do que nós, hoje em dia. Vivemos mais em isolamento, e isso nota-se também em contexto de empresa, e nós queremos, e tem efeitos negativos em várias
suficientes. E queremos voltar a trabalhar mais por nós. E que isto seja algo que vai além daquilo que é bem em empresa. Nós precisamos estar associados a algo que é maior do que nós. E se temos em isolamento e continuamos a dizer que isto não vai ser difícil. Não crescer também, não é? É mais difícil. Nós cumprimos aqui o nosso tempo, mas vou aqui abrir a perguntas à plateia se tiverem alguma. Só assim 2 minutinhos. Não? Se voltamos ao modelo antigo, não é? Ou há um chatzinho para escrever, ou ninguém se chega à frente. Mas pronto, assim cumprimos o nosso tempo. Vamos fazer uma breve pausa de 5 minutos, só para trocar aqui as águas dos microfones. Até já. Obrigada. Obrigado. E a pandemia da Covid-19, associada já a este processo que vinha sendo crescente, e com o aumento exponencial do teletrabalho, dos serviços online, está a transformar digitalmente o trabalho. Efetivamente, aquele modelo clássico, tradicional do trabalho a tempo inteiro, realizado nas instalações físicas do empregador, sob o seu controlo direto, que já aqui falámos, e que no fundo é a base sobre a qual as nossas legislações laborais, as nossas negociações coletivas, os nossos sistemas de segurança social foram pensados e trabalhados, e que são ainda dominantes na Europa e em Portugal, estão a mudar. Estão a nascer por cá formas diferentes de trabalhar, diferentes do modelo tradicional, quer no modo como o trabalhador e o empregador interagem, quer no modo onde fazem o trabalho. Uma coisa é certa, embora diferentes, todas estas novas formas de trabalho têm um denominador comum, que é a flexibilidade. E flexibilidade, quer para empregadores, quer para trabalhadores, mas também têm um grande desafio, é que não beneficiam do mesmo modo e da mesma medida a realidade dos empregadores e a realidade dos trabalhadores. Vou começar pelas plataformas digitais. Elas têm tido um crescimento exponencial nos últimos anos. Aqui, segundo o estudo feito pela Eurofund e que foi publicado em maio deste ano, conseguimos ver um aumento de cerca de 12% quando compararmos 2016 para 2020. As plataformas digitais têm a virtualidade de permitir ligar, por um lado, indivíduos, pessoas individuais ou clientes empresariais, a profissionais. Hoje em dia nós estamos em casa e conseguimos trazer o nosso jantar, o nosso restaurante favorito, sem sair de casa. As empresas hoje podem contratar um turista, podem contratar um tradutor através de uma plataforma digital. E isto transforma o processo do trabalho e o modo como devemos pensar o futuro do trabalho. As plataformas digitais podem ser divididas em 2 grandes categorias. Outras categorizações podem ser feitas. Esta penso que conseguimos distinguir 2 realidades. Por um lado, temos as online web-based platforms, que são plataformas na qual o profissional executa as suas funções de um modo exclusivamente online, remotamente. Muitas plataformas têm surgido de serviços, por exemplo, de telemedicina. Hoje podemos ir ao médico sem sair de casa, podemos contratar um arquiteto sem sair de casa, sem falar presencialmente com ele. E, por outro lado, temos as location-based platforms, que provavelmente são aquelas que nós pensamos quando passamos pelas plataformas digitais. A Uber, a Globo, são plataformas nas quais as funções do trabalhador são exercidas presencialmente. A verdade é que as plataformas digitais trazem consigo desafios, e trazem desafios não só para as empresas, mas também para os trabalhadores. Para os profissionais, os desafios estão essencialmente ligados à regularidade dos rendimentos, às condições de trabalho, às condições de proteção social, à negociação coletiva e à própria negociação individual das suas condições. Para as empresas, e aqui estamos a pensar nas pequenas e médias empresas, tipicamente o tecido empresarial português,
Os desafios centram-se na concorrência desleal que estas plataformas digitais têm. Em primeiro lugar, porque ainda em Portugal não estão obrigadas a seguir a legislação laboral e também as tributações, a legislação tributária e a lei inerente, e, portanto, têm um grande desafio também porque, e como já foi dito no painel anterior, as empresas portuguesas, pequenas e médias, necessitam de se adaptar à formação digital dos seus colaboradores. As suas infraestruturas, muitas vezes, ainda não estão vocacionadas para a digitalização do trabalho, o que também se mostra um desafio. Os próprios modelos de recrutamento que estas plataformas têm. Se os processos de recursos humanos eram diferentes, os tradicionais baseados nas experiências académicas e profissionais dos candidatos, baseados numa interação humana de cara a cara nas entrevistas, as plataformas digitais fazem uma contratação algoritma. É um algoritmo que escolhe qual o melhor profissional para executar determinada tarefa. Através de avaliações de clientes anteriores, através de avaliações, algumas delas de colegas, avaliações de taxas de cancelamento e de aceitação das tarefas, o que também tem mostrado uma mudança no paradigma do recrutamento. Por outro lado, uma nova realidade que já existia antes da pandemia, mas com ela teve um crescimento, foi a realidade dos nómadas digitais. Os nómadas digitais são pessoas com um estilo de vida alternativo, baseado num estilo de vida independente da localização, mas dependente da internet e da tecnologia, o que lhes permite viajar e trabalhar em qualquer parte do mundo através de uma ligação à internet. Ao contrário dos trabalhadores remotos que trabalham a partir de casa, que ficam no lugar, que vão para uma casa de férias, os nómadas digitais trabalham ou têm a possibilidade de viajar enquanto trabalham. E se as viagens de negócios foram interrompidas na pandemia, a verdade é que estas pessoas viajam e trabalham a partir de qualquer lado do mundo, sem restrições geográficas, sem restrições de fusos horários. Eles são, então, uma subsecção dos trabalhadores. Se é certo que nem todos os trabalhadores remotos, sem todos nós, pretendemos trabalhar a viajar pelo mundo, muitos de nós preferem ficar no conforto de casa, estas pessoas preferem não ter um lugar a que chamar casa. O nomadismo digital mostra que há uma exigência da mão de obra numa flexibilidade e assente num individualismo, que também falamos do eu e não do nós. E a mão de obra do amanhã está à busca da autorrealização pessoal, de um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, e em que o trabalho deve ser capaz de alimentar a realização pessoal e em que as oportunidades de crescimento pessoal são importantes. Estas tendências mudam a forma como as empresas operam os seus negócios e influenciam as exigências que os trabalhadores têm. Efetivamente, para as empresas, será cada vez mais importante as competências digitais dos trabalhadores, mas também competências humanas, como a capacidade de criar e a empatia, o que são muitas competências que nós vemos nos nómadas digitais. A verdade é que também existem desafios que se trazem às empresas. Estas hoje são obrigadas a criar soluções mais flexíveis para os seus trabalhadores. Existe hoje e amanhã que as empresas concedam flexibilidade e que sejam flexíveis a fazê-lo, permitindo aos trabalhadores escolher o quando, o onde e o modo de trabalhar,
seja através da semana de 4 dias de trabalho, seja através do job sharing, seja através de uma mobilidade internacional. O próprio modelo de avaliação do trabalhador tem que ser repensado. Hoje já o melhor trabalhador não é aquele que faz o horário das 9 às 5, mas assim aquele que alcança melhores resultados. Por outro lado, as próprias empresas terão de criar uma nova cultura de empresa, um novo modo de a transmitir para os novos colaboradores. Com isto, além de atrair os talentos certos, oferecem outros benefícios e oportunidades para as empresas, como sejam a minimização dos custos fixos, como os custos associados ao imobiliário e às despesas inerentes de um edifício. E, por outro lado, trabalhadores felizes, trabalhadores que se autorrealizam com o trabalho, serão trabalhadores mais produtivos e que conseguem cooperar mais facilmente entre si. Para além destas realidades, muitas outras podíamos falar cá hoje, todas elas exigem dos atores e de todos eles, de empresas, de trabalhadores, da sociedade civil, uma capacidade de adaptação e de transformação. Exige-se-á principalmente aos atores políticos que encarem estas novas realidades como uma oportunidade e umas novas realidades que precisam de ser impulsionadas e não combatidas, adotando soluções legais que sejam flexíveis e suficientemente amplas para conseguirem cobrir e abarcar todas estas novas realidades. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Eu queria começar pela Rebeca, eu penso que ela está connosco, queria só que me confirmasse. Rebeca, olá. Bom dia. Olá, bom dia, obrigada pela presença aqui connosco e o facto de estar remotamente é aqui uma prova também deste novo paradigma. Exatamente. Sendo que a Revolut tem base digital, tal como estas plataformas que a Cláudia aqui falou, mas efetivamente o vosso dia-a-dia acabou por mudar, não é? E o facto de não estares aqui em Lisboa é prova disso. Como é que redefiniram os vossos modelos de trabalho, ouviram os colaboradores, como é que foi feito este processo? Muito bom dia a todos, obrigada pelo convite. De facto, eu acho que não foi de propósito, coincidiu eu não estar em Lisboa desta vez, mas acho que é de facto prova de que reflete bastante aquilo que foi a nossa realidade nos últimos anos. A Revolut já tinha uma política relativamente flexível no que diz respeito ao trabalho remoto. Globalmente, já tínhamos uma política que permitia aos colaboradores trabalhar a partir de casa pontualmente, embora não fosse a regra, ainda não havia de facto uma política ainda muito fechada nem muito definida. Aquilo que a pandemia trouxe foi de facto uma definição de novas regras. Nós começámos em março de 2020 por motivos de segurança e de saúde enviar todas as nossas equipas de trabalho para casa. Naturalmente foi logo feito um assessment individual que era feito pelo próprio colaborador, que indicava se tinha ou não as condições necessárias em casa para exercer a sua função de forma remota, mas isto naturalmente num contexto de pandemia, não é? Era necessário dar resposta imediata a esta necessidade e, portanto, esse trabalho foi feito e foi enviado para todos os colaboradores globalmente, material ergonómico também, além de, obviamente, tudo o que necessitavam do ponto de vista tecnológico, para exercer as suas funções sem qualquer tipo de disrupção, independentemente da circunstância tão única que estávamos todos a viver. Naturalmente, à medida que o tempo foi passando, a pandemia se instalou, foi necessário começar a pensar além daquilo que estávamos a viver, não é? Ou seja, como vai ser a nossa política de trabalho no futuro e obviamente teria que passar sempre por ouvir os colaboradores. Começámos a fazer inquéritos internos com uma frequência, pelo menos uma vez por trimestre. Os inquéritos eram anónimos, mas as respostas que tivemos na altura, e estes números já foram sendo atualizados, sendo que vão subindo progressivamente. E aquilo que os nossos colaboradores nos disseram globalmente é que mais de 56% preferia trabalhar a partir de casa entre 4 e 2 vezes por semana. Isto implicaria ir ao escritório no máximo 1 a 3,
Outros 36% queriam mesmo uma política 100% remota. Só 2% é que disseram que gostavam de ir diariamente ao escritório. Aquilo que percebemos também foi que as equipas não tinham sentido que o facto de trabalharem a partir de casa tivesse impactado a sua performance. 97% disseram que não tinha havido alteração ou que a alteração tinha sido positiva e que a colaboração de equipa também não tinha sofrido alterações para 89%. A realidade depois, e isto é aquilo que é mais desafiante para a maior parte das empresas, mas foi pouco desafiante para a Revolut, é que de facto não há este controle. A partir do momento em que todos os colaboradores são acionistas da empresa e têm muito claramente quais são os seus objetivos, quais são os seus KPIs, a pessoa sabe perfeitamente como gerir o seu horário de trabalho, até porque trabalhamos com time zones muito diferentes, não é? E portanto... Nós tínhamos uma prática pré-pandemia que não tinha nada a ver com... Era uma política, era um dia, não era? Era um dia. Nós tínhamos-lhe chamado WFA, porque o Wire Anywhere. Nós não queríamos que as pessoas trabalhassem necessariamente em casa. Era de onde elas quisessem, desde que houvesse... Tínhamos só 3 regras. Tinham que estar num sítio com Wi-Fi, tinham que ter um local minimamente com condições para, se fosse necessário, telefonar ou fazer uma videocall, ter um ar minimamente composto, ou seja, podia estar a trabalhar no bar de praia, mas depois tinha que arranjar pelo menos uma parede branca com um mínimo de som para ser ouvido. Exatamente, para poder falar com quem fosse necessário e estar, enfim, disponível, não necessariamente das 9 às 5 de todo, mas avisar qual seria o horário em que estaria disponível. Eu tenho a manhã toda por conta dos meus filhos, porque tenho que ir fazer consultas médicas com eles. Muito bem, mas estarei ligada a partir da tarde. Estaria ligada. Era só esta a nossa exigência. E estávamos a pensar em aumentar este dia, porque era um dia por semana, quando a pandemia nos caiu em cima. Temos vindo a fazer diversos inquéritos internos para compreender como é que as pessoas sentem esta situação. E havendo sempre uma percentagem que não é idêntica à que a Revolut tem, de pessoas que gostariam de voltar para o escritório, é residual e nós sabemos porquê, são casos identificados e compreendemos. Pessoas que vivem sozinhas, pessoas que, por algumas circunstâncias pessoais ou familiares, que justificam e têm interesse em estar no trabalho, ou questões de organização logística pessoal. A nossa grande maioria, 86% das nossas pessoas, gostaria de manter um regime híbrido. 86%. E dentro destes 86%, 90% diz que ir ao escritório entre 1 a 2 vezes por semana seria aquilo que gostariam. E porquê é que querem ir? Querem ir precisamente, e voltamos aqui um bocadinho aos temas do painel atrás, por questões culturais. Para estarem com a equipa, para fazerem reuniões de brainstorming, de inovação, para fazerem arranques de projetos ou pontos de situação, momentos. E aí, à volta deste conceito de momentos que nós estamos a trabalhar, aquilo que gostaríamos que viesse a ser a nossa nova política e forma de trabalhar, que é um modelo híbrido. Sem perdermos, vou usar um estrangeirismo, mas de facto confesso que o engagement que nós temos na empresa neste momento subiu relativamente aos níveis pré-pandemia, mas quando digo subiu de forma acentuada. E o que nos vem provar que não é por estarmos remotos que deixa de haver envolvimento. Agora, também estou a falar de uma equipa que já se conhecia numa fase prévia. Como é que isto fica para o turnover natural das empresas se daqui a 6 meses começarmos a ter uma percentagem maior de pessoas que não estava na empresa antes da pandemia e, portanto, não se conhecia a 3 dimensões. Passou a conhecer-se só num ecrã de computador. Não sabemos. Mas estamos a trabalhar também essa questão do ponto de vista cultural. Agora, obviamente, que o contrato que nós não Eu queria só perguntar, esta nova realidade, não corremos o risco de criar iniquidades entre setores mais propensos a estes novos modelos e até, às vezes, dentro da própria empresa, como falámos aqui e o que também partilhou? Isto pode ser um problema ou a realidade é como é e tem que cada um aproveitar o melhor das suas condições? Vamos lá ver. Características. Eu não sei se usaria a expressão iniquidade, porque acaba por ter assim uma conotaçãozita negativa. Sim. Que cria diferenças. A diferença. E as diferenças não são necessariamente más, não é? As diferenças não são necessariamente más e aí a grande responsabilidade fica do lado dos empresários, das lideranças, dos gestores,
de forma a garantir que a diferença exista, que seja transparente, que seja claro quando se começa a trabalhar ou quando se está a trabalhar numa empresa, que não se tente ocultar que há equipas com uma realidade ou equipas com outra, e que os direitos dos trabalhadores não sejam postos em causa por existir essa diferença. Uns terão a faculdade de trabalhar de casa, full remote ou semi, outros não o poderão fazer pela natureza, inerência das suas funções, poderão ter outros benefícios. E criar aqui um ponto de equilíbrio em que uma coisa fique compensada por outra, tentando ir, tanto quanto possível, ao encontro das necessidades, vontades dos trabalhadores, naquilo que as empresas têm capacidade de dar resposta. O que é que isto exige? Volto ao tema anterior, muito trabalho, mais envolvimento, mais acompanhamento, uma grande proximidade das lideranças para exatamente ir fazendo este acompanhamento constante e evolutivo, porque o que é a realidade numa altura pode não ser daí a 2 ou 3 meses. Bem, Rebeca, bem-vinda de volta. Esta nova realidade também tem estas coisas, não é? A tecnologia às vezes falha, mas já está de volta. Estavas a partilhar a questão do novo modelo que implementaram e que criaram regras mais definidas para aquilo que são estes novos modelos. E eu queria perguntar a Cláudia se criou aqui um novo paradigma, que é o dos nómadas digitais. De facto, não sei se haverá muitas empresas a ter, de facto, este tipo de trabalhadores. Vocês na Revolut têm? Sim, na sequência também da pandemia, nós já tínhamos uma força de trabalho, enfim, sendo remota, como eu estava a dizer, e trabalhando com diferentes time zones, já havia também muita flexibilidade à semelhança daquilo que é o nosso produto de retalho, o nosso produto de consumo. Nós também somos nascidos na nuvem, não é? Plenos nativos digitais e, portanto, muito flexíveis e muito plásticos a estas alterações. E eu acho que esta foi uma das principais alterações, foi a velocidade com que respondemos àquilo que eram as necessidades impostas. Como temos uma força de trabalho que também é muito jovem, muita delas está deslocalizada dos seus países de origem, o que sentimos é que também, bebendo daquilo que era o feedback dos nossos colaboradores, que foi partilhado nestes inquéritos internos que fomos fazendo com bastante frequência, era que muitos deles ficaram afastados da família ou dos seus países de origem durante períodos muito prolongados ao longo deste último ano e meio. E, portanto, criámos uma política que permite aos colaboradores, no período de um ano, trabalhar 60 dias a partir de outro país que não o seu país de origem, portanto, que não o país onde estão sediados e onde fazem as suas deduções, onde pagam impostos, enfim, onde vivem habitualmente, para que pudessem, pode ser tanto no âmbito de ser nómada digital, porque por isso simplesmente eu quero ir para Tenerife ou quero ir às Maldivas, trabalhar um pouco a partir daí, ou porque por isso simplesmente quero ir para a França, Espanha ou o Reino Unido, porque é lá que tenho a minha família e durante muitos meses, durante a pandemia, estive afastado. Obviamente que isto implicou olhar um bocadinho para aquilo que eram as obrigações do ponto de vista de impostos, de vistos de trabalho, e 60 dias foi de facto um prazo temporal que tipicamente não implica alterações nestes campos, mas todos eles tiveram que ser analisados e tivemos obviamente dezenas ou centenas de pedidos logo no início quando comunicámos internamente esta possibilidade, porque os colaboradores valorizam muito isto e tinham pedido esta flexibilidade. Mas isto traz aqui desafios acrescidos a nível da gestão e de outros temas, como falámos da cultura organizacional e tudo mais. Que desafios acrescidos é que notam desde que implementaram esta possibilidade? O que notamos aí, do ponto de vista, é mais a questão burocrática do processo todo de autorizar a ida, de questões de seguro, questões de viagem, enfim, obviamente há alguns países para os quais não podemos autorizar as viagens, elas são analisadas uma a uma, individualmente, é submetido um pedido internamente, tem que ser avaliado com o manager, ou seja, do ponto de vista daquilo que é o trabalho dentro da organização, isto cria desafios e só que nós consideramos também que cria oportunidades, ou seja, o facto de acaba por pesar muito mais positivamente para os colaboradores esta experiência e esta flexibilidade, atrai talento também global, que é algo que nos interessa muito, porque estamos na interseção da tecnologia com as finanças, que é uma área para a qual às vezes é um bocadinho difícil de contratar colaboradores e, portanto,
todas estas novas medidas são feitas no sentido de facilitar a vida aos nossos colaboradores e permitir que eles estejam, de facto, interagirem bem com a organização e terem uma boa experiência enquanto colaborador da Revolut, mas também atrair talento. Portanto, traz um bocadinho mais trabalho interno, mas nós acreditamos que depois tem o reverso da medalha e isso é muito positivo. Carmo, como é que se resolve esta parte burocrática? A lei portuguesa acomoda um conceito como este de nómada digital, sem haver um local de trabalho. A nível fiscal, calculo que também tem aqui algumas implicações. Os contratos podem ser os mesmos, têm que ser reformulados? Como a Cláudia disse, o nosso Código de Trabalho não trata ainda dos nómadas digitais. Isto é uma realidade nova. E as empresas como a Revolut vão gerindo à medida do... Não, vamos ver, nós temos há formas de trabalhar sem ser via contrato de trabalho, não é? Desde logo por uma prestação de serviços, portanto, isso está previsto, não em termos de legislação laboral, mas de Código Civil, e portanto isso é perfeitamente possível, é perfeitamente acomodável e o nosso conselho, enquanto advogados, é que esses contratos sejam redigidos a escrito. Portanto, mesmo com os nómadas digitais, deve haver uma revisão escrita de contratos, porque mais vale prevenir, e nós somos grandes defensores de uma advocacia preventiva, portanto, mais vale prevenir do que à frente vir remediar. Uma das questões que a Cláudia falava, por exemplo, era a questão da concorrência, mas obviamente o delivery daquilo que está a ser pedido, o momento em que é entregue, tudo isso é muito importante a calcular, não é? Claro. Vai haver pagamentos, etc., responsabilidade. Mas para além da questão dos nómadas digitais, e como eu dizia há pouco no outro painel, vai ser necessária alguma adaptação e alguma revisão da legislação. Porque, em que áreas, sobretudo? Vamos ver, a regra geral, só aqui um olhar muito breve para não amassar, mas a regra geral é que os contratos de trabalho não têm que ser reduzidos à escrita, a não ser em situações mais excepcionais, pontuais, contratos a termo, tipo de contratos, de serviço, pronto. Mas a regra é que não precisa de ser. E muitos dos contratos, de facto, não são reduzidos à escrita. E as alterações que eles vão sofrendo ao longo da sua vida vão sendo acomodados pelas partes, vão sendo interiorizados, mas não ficam. O nosso conselho aqui, com esta questão da flexibilidade, etc., porque nós vivemos um momento com a pandemia em que, por decisão, não é? Por uma decisão que foi necessária, as pessoas foram obrigadas a ir para casa. Portanto, aquele acordo que era necessário para se trabalhar em regime de teletrabalho deixou de ser necessário durante o período. Portanto, as pessoas não se podiam opor, tinham que ir para casa, porque não podiam trabalhar na empresa. Depois houve alguns períodos em que isso esteve mais flexível. Agora, voltamos à necessidade do acordo com o trabalhador para se trabalhar em regime de teletrabalho, o que a mim parece bom de manter, porque efetivamente, se há pessoas que conseguem trabalhar bem em casa, e isso não as vai afetar até nas questões de saúde mental, etc., depois não vamos falar aqui sobre isso, há outras que não. É mesmo muito importante conseguirem sair de casa, virem ao escritório, ter interações, etc. E depois também não nos podemos esquecer de uma coisa, que é nem todas as pessoas têm casas com condições para que permitam estar marido, mulher, 3 filhos em telescola a trabalhar. Deve ser bem muito cedo. Eu não tenho, os meus filhos já são muito filhos, mas deve ser bem muito cedo. Quem teve que passar por isso da telescola, os desafios dos trabalhos de casa, e as crianças não realizarem que nós estamos em casa a trabalhar. Mas não podemos estar a trabalhar. Também não podemos estar a trabalhar. Pronto. Portanto, acho que é importante que as pessoas percebam que é útil e é preventivo de futuros litígios reduzir os seus contratos. É útil reduzirem aditamento aos contratos de trabalho escritos, prever inclusivamente as condições da tal flexibilidade, porque enquanto corre bem, enquanto estamos a fazer um acordo, corre tudo muito bem. O problema é quando de repente já não há entrega, ou quando de repente o trabalhador afinal decide que não quer 2 dias, mas quer 3 dias em casa, ou vice-versa, ou a empresa também decide mudar as regras do jogo. Portanto, aí é muito importante. Um outro aspecto que eu gostava de salientar e que às vezes as pessoas não estão alertas para isso, e que se prende aqui também muito com a questão da flexibilidade,
tem a ver com os seguros de acidentes de trabalho, porque normalmente, não é normalmente, quando contratamos um seguro de acidentes de trabalho, indicamos um local, pelo menos um local principal, não é? Depois temos a questão da casa e como julgo que toda a gente sabe, os trajetos casa-trabalho estão protegidos também em termos de seguro de acidentes de trabalho, mas agora temos uma realidade diferente, que é nós não chegamos a sair de casa, não é? Portanto, estamos a trabalhar em casa e podemos ter acidentes em casa, efetivamente. Eu posso, da minha secretária, para a cozinha, como há bocadinho, para ir buscar um café, tropeçar, cair, partir um pé, e podemos ter situações, e há situações, em que as seguradoras não aceitam o acidente como acidente de trabalho. Portanto, temos aqui, ou podemos ter aqui questões, inclusive, de litígio, porque se a responsabilidade dos acidentes de trabalho não estiver transferida, e neste caso está, mas não é conhecida pelo segurador, o responsável vai ser o empregador. Portanto, mais um ponto a reforçar em termos da importância da tal revisão, da tal adaptação. Não vale a pena dizermos que não mudamos e que isto não existe. Isto existe, isto está ratificado e todos... E as empresas não vão parar por a lei não estar adaptada. Não, e todos temos interesse em regularizar esta situação, até porque no final do dia, se não conseguirmos resolver as situações entre empresas, trabalhadores, etc., e houver litígios, vai haver custos tribunais, vai haver tipos de emprego, vai haver baixas, vai haver tudo isso. Vou estar tentar. Todos nós temos esse interesse em resolver as questões do prevenir. Só uma nota, há bocadinho junto que se falou também. Uma outra vantagem, mais uma vez que tem a ver com as questões fiscais e de segurança social, todas estas situações acontecem. Porque, efetivamente, como a Rebeca falava, na Revolut implementaram um processo por 70 dias, muito avisado, portanto inferior aos 183, que são seguidos ou intercalados. Às vezes as pessoas acham que é só se forem 183 dias seguidos que pode haver uma alteração a nível de Estado para pagar os seus impostos, mas não é o caso. Pode ser também dias interpelados, para além de outros critérios. Se tudo estiver previsto, contratualizado, etc., vai prevenir questões mais à frente, inclusivamente porque, vamos supor que alguém deve pagar impostos em Portugal e não está a pagar. Em caso de dúvida, pode haver uma responsabilidade por parte da empresa. Portanto, se estiver previsto que o local de trabalho, afinal, durante aquele período, não é aqui, é ali, isto vai ajudar, exatamente, pronto. O mesmo que diga de questões de segurança social, naturalmente, e que vão ter impacto mais à frente também ao nível das reformas das pessoas, não é? Profissionais das plataformas digitais que aqui foram faladas, não está muito claro, tem-se falado muito sobre isto, são ou não trabalhadores das empresas, direitos e deveres, esta qualificação está adequada, são outro tipo de trabalhadores, como é que é possível aqui gerir este tema? Essa questão da qualificação dos profissionais por trabalhadores implica já a assunção de que estão sujeitos à legislação laboral. Tem-se levantado nos últimos tempos, principalmente lá fora. Cá ainda não temos nenhuma posição do legislador nem dos tribunais sobre como os devemos tratar. Lá fora, a tendência na Europa, e foi muito conhecido no Reino Unido, o acórdão relativamente aos motoristas da Uber, sendo que no Reino Unido ele já tem uma categoria intermédia entre os prestadores de serviços, os empresários e os trabalhadores, que só com uma parte do direito laboral é que se desaplica. Cá ainda não temos nenhuma tomada de posição, a questão está a ser discutida a par do nomadismo digital no Livro Verde. A solução dos atores políticos parece inclinar-se para a questão de serem trabalhadores e se lhes aplicar o direito de trabalho. Não sei se essa será a solução mais adequada. As plataformas digitais têm uma forma de trabalhar diferente. Elas próprias não as podemos colocar todas no mesmo bolo. Eu falei de 2 categorias das plataformas, mas muitas outras categorizações podem
fazer sobre o modo como as tarefas são atribuídas, se é a plataforma que escolhe, se é o profissional que escolhe a tarefa, se é o cliente que escolhe o profissional. Isto tudo é diferente e, portanto, a solução legislativa que se encontre, porque é preciso encontrar-se uma solução legislativa para esta realidade, tem que ser suficientemente ampla para abarcar tudo, mas tem que ser suficientemente concreta para responder a questões que são necessárias. Poderes de direção, hoje não temos um empregador, temos um algoritmo que dita regras para os motoristas, por exemplo, da Uber, executarem as suas tarefas. E tudo isto tem que ser respondido. Muito bem. António, dando aqui agora um bocadinho o tema, já falámos aqui dos temas de saúde mental, e quando falamos em flexibilidade, normalmente a grande vantagem que se associa é a questão do maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, mas também ao reverso da medalha, como também já foi aqui testemunhado. A questão dos horários, bater-se a questão dos horários de trabalho. Qual é que é a sua percepção sobre o impacto que estes novos modelos de trabalho podem ter ao nível da saúde mental, sobretudo dos profissionais? Obrigado pelo convite, também, por integrarem um elemento da saúde mental preventivamente. Nós, na saúde mental, temos encontrado, de facto, um impacto devastador que o contexto laboral tem na saúde mental. Depois, obviamente, se reflete também na saúde física. Há um conjunto de patologias físicas que resultam, obviamente, de situações de stress emocional prolongado, intenso, que não procuram, não são contidas. Estava aqui como ponto de partida a pensar num poema, letra, que a arte é a vida do encontro. E é também um privilégio visto podermos estar juntos, refletindo um pouco o que vocês têm vindo a dizer. Estávamos a chegar e estávamos a reaprender a viver. Nós já não sabemos se nos cumprimentamos com o perto de mão. Estamos todos aqui um bocadinho desorientados. Estamos à procura, eu acho. Embora o cérebro humano esteja orientado sempre pela sua curiosidade para se adaptar à mudança, temos estado aqui a assistir a mudanças que têm impactos grandes prévios à pandemia, cruzam-se com os contextos laborais e agora com esta situação em particular. Temos percebido que as pessoas estão cada vez mais conectadas, mas cada vez menos ligadas. E o cérebro humano, nós humanos, não somos algoritmos. Nós estamos cada vez mais a correr o risco em algumas áreas de ser precisos algoritmos. Se nos desligamos, ou seja, se nos deslaçamos, falávamos já disto no painel anterior, aliás, penso, citando um livro interessante, que vos aconselho a ler, coisa que recentemente se chama O Século da Solidão, nós temos cada vez mais pessoas conectadas, mas cada vez mais pessoas que descrevem testemunhos que estão profundamente desligadas, sozinhas. Portanto, estamos aqui a violar um dos princípios do humano, que é a tal arte do encontro, do laço. Nós sabemos que aquilo que promove saúde mental são experiências emocionais gratificantes, desde a nossa gestação até os primeiros anos de vida, que envolvem sentimentos de segurança, de pertença. Portanto, quando reequacionamos as questões dos modelos laborais, eu penso que estas dimensões deverão ser tidas em conta. Eu diria que o modelo misto será seguramente aquele que, à partida, permite a tal dimensão de flexibilidade, que é outra das dimensões do cérebro humano, é a flexibilidade, para podermos ajustar, proteger e encontrar mecanismos protetores. Será um desafio seguramente. Eu venho também a minha carreira pública da saúde, e, portanto, venho de um setor que tem uma rigidez enorme. Estavam a falar aqui das questões da mudança, não é? Que é outra das dimensões, dos conceitos que nos desafiam a nós na saúde mental e a vocês nas vossas áreas. Nós temos para a mudança sempre um ou seja, há um primeiro tempo de resistência brutal à mudança, com reações emocionais, brutais, e só quando atingimos a fase, portanto, demora muito tempo, é que conseguimos começar para a fase da adaptação e da aceitação. Um setor público, aquele onde eu trabalho, o Ministério da Saúde, bom, vocês imaginam, temos lojas de pontos, temos controles, estamos de facto completamente. Para além deste período que atravessámos, em que mais de metade dos profissionais de saúde estavam em burnout, não é? Como consequência também da pressão que temos tido. Esta questão que vocês introduziram aqui, as organizações poderem ter recurso a plataformas onde os colaboradores podem partilhar as suas dificuldades, o que sentem, as suas sugestões, ou seja, fazê-los sentirem-se parceiros ativos na construção da identidade organizacional, parece-me que é o fator protetor imenso. Porque não se consegue construir uma organização sem construir uma identidade. E essa identidade constrói-se no encontro, não é? Uma das dimensões que nós temos da solidão contemporânea é, por exemplo, como analisador, a falta de participação cívica. As pessoas deixaram de pertencer, estávamos a falar do Sporting, estamos aqui de Castro e alguns. Né? Estamos de Castro, mas esta ideia da pertença devolve-nos sentimentos e experiências emocionais que nos tornam mais uma vez humanos. E aos seres humanos, obviamente, mais criativos, mais empenhados, engajados na produção
os compromissos que assumimos, não é? O local de trabalho pode ter, nesta fragmentação do tecido social, um lugar importante, que é um lugar de encontro, onde as pessoas estão, e por isso o estar presencialmente, do meu ponto de vista, é sempre fundamental. Encontrarmos espaço para estarmos. Até porque muita da dimensão criativa, do processo criativo, da resolução de problemas, acontece nos espaços intersticiais, informais, dos locais de trabalho. E, portanto, aquele espaço de trabalho como este, lindíssimo, cheio de luz, amplo, não é? Estava a pensar na minha unidade hospitalar, vocês imaginam, se já frequentaram serviços de saúde públicos. É fundamental, portanto, ir trabalhar para um espaço agradável, onde as pessoas têm prazer em estar juntas, seguramente ajuda-nos a promover fatores de proteção da saúde mental e da saúde física e aumenta seguramente o desempenho. O que eu fui encontrando na nossa prática clínica foi toda uma geração com elevados níveis de expectativa, que encontraram um contexto laboral extraordinariamente exigente, num desequilíbrio enorme entre a pressão e o desempenho, e obviamente aquilo que chega neste momento à clínica são patologias ansiosas e depressivas, o burnout que está um bocadinho na moda, por um desequilíbrio brutal entre aquilo que é a pressão colocada, a não definição de contextos que sejam flexíveis, que sejam humanos e não algoritmos, que nos permitam, de facto, falar daquilo que é a dimensão emocional. Para nós é claro hoje que as emoções têm um papel determinante nas cognições, nas decisões, aliás, nos cientistas portugueses, o António Damasio é uma referência nestas áreas. Portanto, se temos ambientes de trabalho de pessoas felizes, o trabalho funciona como um elemento protetor, um elemento criativo que mobiliza as pessoas. O trabalho em casa, o que é que nos colocou, de facto, foram dimensões, como estas que acabam por testemunhar, ou seja, eu diria que há pessoas com personalidade que se adaptam, a grande maioria não se adaptará, e depois, porque os contextos em casa não são contextos perfeitos, não é? Eu tenho 4 filhos, em que o pai e a mãe estão desesperadamente a tentar estar ligados, a tentar responder às solicitações, pressionados para cumprir prazos. Isto é extraordinariamente estressante. Penso que estamos finalmente a sair deste processo. Penso que vamos ainda ter um impacto e os danos deste processo durante algum tempo, e estamos a tê-lo. As nossas consultas neste momento estão absolutamente esgotadas em termos de procura, porque as pessoas estão a procurar de novo o reencontro, não é? Consigo próprios, o tal de aprender a viver que eu dizia. Portanto, como é que vamos aqui encontrar formas de as proteger e de as acolher, não é? Com alguma tolerância, com alguma flexibilidade e, sobretudo, com uma dimensão, penso, humanista da escuta. As lideranças, do meu ponto de vista, são tanto melhores quanto são capazes de escutar. Costumo dizer, sempre temos dois ouvidos, 2 olhos e uma boca para fazer exatamente a interação com outra devida proporção, ou seja, ouvir e ver, que é uma coisa que vamos perdendo no nosso contacto, e falar o menos possível, mas estar disponível, transmitido, e, de facto, um contexto aberto, existencial. Outro turismo também que usamos é que sozinhos damos mais depressa, acompanhados mais longe, não é? Eu estava aqui um bocadinho a pensar nos nomes das digitais, não é? Seguramente algumas personalidades adaptar-se-ão. O que eu temo é que elas acabem por reforçar nestas suas práticas profissionais dimensões que, do meu ponto de vista, não são necessariamente as mais adaptativas, não é? E, portanto, encontrar aqui um balanço, mesmo quando fazemos estes surveys e temos uma série de proporção razoável de pessoas que não querem voltar ao local de trabalho, eu encolgar-me-ia. Porquê? Porque eu, quando observo e discuto as pessoas a partir da perspectiva da clínica, as pessoas não querem voltar porque estão assustadas, estão inseguras, desaprenderam de estar com os outros, estão... Portanto, não é necessariamente um processo adaptativo, ou seja, o survey dá-nos uma dimensão, mas ela depois tem uma dimensão de subjetividade que importa, obviamente, perceber. Portanto, estamos aqui um bocadinho nas portas. E acha que é importante haver uma separação entre aquilo que é o contexto, que é o trabalho, que é, caso estes limites podem se esbater e ter aqui algumas consequências, para depois também percebermos como é que funciona aqui o direito a desligar, porque se queremos flexibilidade de um lado, depois também temos aqui, isso também pode ser problemático, é importante definir esses limites ou cada um tem que encontrar o seu equilíbrio? Eu acho que as regras nos ajudam, não é? Sempre a adaptar, não é? Agora devem ter alguma flexibilidade. Este direito a desligar, do meu ponto de vista, é qualquer coisa que também me parece muito importante, não é? Temos aqui 2 velocidades assim, que é a revolução tecnológica com os seus impactos a nível organizacional, e aquilo que é a evolução biológica, ou seja, o cérebro humano não consegue processar a informação e a velocidade a que a informação nos dias de hoje corre, não é? Estamos sempre ligados ao telemóvel, ao computador, vai produzir níveis de stress, não só intensos, mas prolongados no tempo, que é aquilo que faz adoecer. Faz adoecer física e emocionalmente. Portanto, encontrarmos aqui um equilíbrio em que possamos ter limites claros, não é? Ou seja, estar em casa permite desligar o computador, ou seja, acertar isto com a chefia ou com a equipa,
dizer, bom, e aquilo que eu trabalho muitas vezes com as pessoas que me procuram lá, em déficit e, portanto, muito prejudicadas, é tentar encontrar uma forma de dialogar com quem dirige, com a sua equipa, para poder perceber que até às 8 da manhã tem o direito de ter o seu equipamento desligado, a partir das 9 tem o equipamento desligado, em situações excepcionais podemos estar ligados, mas, mais uma vez, flexibilidade. Tudo que é rigidez, não é? Tudo que é rigidez corre o risco de partir, não adapta, não molda, não é? Perceber, por exemplo, os andaimes lá embaixo em Macau, edifícios de betão e vidro são feitos de bambu, não é? Eu acho que esta imagem, metaforicamente, me dá muito esta dimensão bonita, que é a resistência pela flexibilidade e aquilo que é o risco da robustez de partir. Portanto, devemos encontrar aqui estes limites. Se conseguirmos ajustar, se a empresa tiver, por exemplo, aquilo que é um gabinete de apoio, coaching, ou um gabinete, sabe que pode recorrer a alguém para falar das suas dificuldades e pôr esta pessoa em contato com a sua chefia, com a sua equipa, para encontrarem formas de comunicar. Se tiver a tal plataforma onde o seu colaborador pode falar dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus contributos para a organização, penso que tudo isto vai desenvolver resiliência e vai nos proteger, obviamente, deste adoecer contemporâneo que é essencialmente emocional. Carmo, o que é que a lei prevê neste tema do direito a desligar? Ou o que é mais importante é o bom senso de parte a parte? Tudo, não é só no direito a desligar. Em termos de direito a desligar, o nosso Código de Trabalho já prevê tudo. Embora não tenha lá um artigo a dizer direito a desligar, como alguns partidos têm vindo a propor, mas o que é facto é que já lá está tudo o que é de facto essencial. E às vezes, quanto mais concretizamos e esmiuçamos, mais complicamos. Então, nós temos um horário de trabalho, temos um limite máximo de horas de trabalho diárias, um limite máximo de horas de trabalho semanal, um período mínimo de férias, um período mínimo de férias que não sejam gozadas na sua totalidade, os 10 dias úteis. Porquê? Porque é evidente que por menos de 10 dias úteis ninguém vai conseguir não é, recuperar física e psicologicamente. Temos limites ao trabalho suplementar, regras para a utilização de trabalho suplementar. Portanto, já está previsto. Temos, por exemplo, um período mínimo de descanso interjornadas, que por regra é de 11 horas, exatamente para prevenir que eu tenha um tempo entre chegar a casa, desligar do trabalho e voltar a pegar no dia seguinte. Tenho ali um período mínimo de descanso. Naturalmente há regras para alguns cargos, mas estas são as regras, não vou aqui entrar em grande detalhe. Portanto, no essencial, o direito a desligar está previsto. E acha que é cumprido ou acho que não é cumprido por ambas as partes. Certo. Não estamos aqui a dizer quem é que é culpado. Mas por ambas as partes, porque de facto facilitou imenso a nossa vida termos os telemóveis com e-mails nos telemóveis, os tablets, os portáteis, etc. Facilitou imenso a nossa vida, porque de facto podemos estar a trabalhar noutros sítios e a qualquer hora dar uma espreitadela, etc. E isso implica também, do ponto de vista do trabalhador, uma grande disciplina e não ceder à tentação de permanentemente estar a espreitar o telemóvel e a responder e-mails, ou porque me lembrei de alguma coisa que tenho que pedir amanhã e não me quero esquecer, disparo um e-mail para a minha equipa às 10 ou às 11 da noite, não é? E nem todos temos os sinais desligados. Há quem tenha um horror dos bips cada vez que entra qualquer coisa, que eu acho que deve ser em 800, mas há quem tenha, não é? E, portanto, vamos perturbar o descanso, o espaço de vida pessoal e familiar das pessoas, mas é muito importante a disciplina dos próprios trabalhadores. Por outro lado, pretende, deseja que as próprias empresas criem regras internas que facilitem a vida de toda a gente. Ou seja, é o tal bom senso que falávamos há pouco. Devemos ter todos o bom senso de, a partir de determinada hora, a menos que seja um caso de facto urgente e não transformar a urgência numa banalidade, não ligar aos nossos colaboradores, não mandar e-mails aos nossos colaboradores, porque vão ficar na dúvida de, bem, se me está a mandar isto às 10 da noite, é que se calhar tem que responder já. Quer dizer, não vamos sequer pôr as pessoas nessa posição. Portanto, as empresas devem criar esses seus mecanismos preventivos e passar esta cultura de respeito pelo próximo, porque no fundo isto é respeito pelo próximo, não é? Não invadir a esfera pessoal e familiar da pessoa, porque poxa, quando estas situações urgentes, o que não for respondido hoje às vezes pode ser respondido no outro dia de manhã. Amanhã de manhã. Claro.
Mariana, o que é que considera fundamental aqui nestes temas, quer pela parte das empresas, quer dos trabalhadores? A questão dos direitos e dos deveres, o bom senso, o que é que... Bem, bom senso, vamos aqui pôr em bold e letras gigantes, bom senso e ainda mais bom senso. Muito respeito pelos direitos de ambas as partes. Os trabalhadores têm direitos, as entidades empregadoras também os têm, ambos têm que ser respeitados e ambas as partes têm deveres e ambas as partes têm que os cumprir. E se juntássemos a este equilíbrio de direitos e deveres e de obrigação de cumprimento de ambas, juntássemos o tal bom senso da receita inicial, eu acho que tínhamos aquilo que é necessário. Agora, nós sabemos que as empresas são feitas de pessoas e que o ser humano é, por excelência, imperfeito. E ainda bem que somos imperfeitos. Seria horrível se fôssemos aqui todos uns robôzinhos maravilhosos. Mas dessa imperfeição surge no stress do dia-a-dia, nas urgências reais ou subentendidas, na existência e na coexistência de personalidades, formas de ser e de estar um pouco diferentes, surgem situações em que o bom senso desaparece e os conflitos surgem. Aí temos que nos socorrer da lei e daquilo que a lei diz para voltarmos a tentar pôr o equilíbrio. Quem diz lei, não estou só a pensar no Código de Trabalho, estou a pensar nas regras internas da empresa. Eu concordo absolutamente com a Carmo. Apesar da lei não nos exigir a redução a escrito de determinadas coisas, existirem, mais vale. Enquanto está tudo bem, ótimo, é um extra de trabalho que se teve ali, mas quando as coisas começam a estar um pouco mais em desequilíbrio, há algo a que se pode recorrer. E isto é uma coisa que os trabalhadores devem ter presentes, porque também os protege a eles. Porque é que eu vou ter amassada agora de estar a ler o regulamento interno da empresa? Se calhar, por conhecendo o regulamento interno, percebem que estão defendidos, por exemplo, num direito a desligar. Porque se calhar alguns do regulamento interno diz que se alguém sente que o seu manager todos os dias às 11 da noite lhe dispara 20 e-mails em cima, e isso mexe com a pessoa e as suas emoções começam a ficar em desequilíbrio ou instáveis por causa disso, se calhar começa-se com uma conversa, se houver transparência e há vontade para isso, mas se o manager insistir, apesar de saber que tem que mudar aquela pessoa, há outros mecanismos a que os trabalhadores podem recorrer. Nem todas as empresas têm esses mecanismos, nem todas as empresas têm regulamentos internos, as grandes empresas todas o têm, a maior parte das médias empresas também têm, e felizmente hoje em dia os trabalhadores têm cada vez mais um grau de informação maior, mais profundo, daquilo que são os seus direitos, e exercem-nos e bem. Depois também tem que haver aqui equilíbrio, não é? Eu posso e devo exercer todos os meus direitos, mas depois não posso esquecer que também tenho uma lista de deveres que tenho que cumprir. E aqui não há regra, é mesmo só bom senso, não é? E nós sabemos aquele ditado que só funciona em inglês, que é common sense is the least common of all senses. Portanto, enfim, difícil de gerir, mas é para isso também que existem as empresas, os gestores de pessoas, os líderes, os advogados, porque fazemos os profissionais de saúde, que hoje em dia têm um papel absolutamente essencial. São muito chamados às empresas agora, não é? Na gestão da relação laboral. Acho que antes já deveriam ter sido mais, e agora, à força, pelo contexto de pandemia em que vivemos, acabaram por entrar para um lugar, para uma função, para um papel que sempre deveria lá estar. Beca, como é que na Revolut vêm estes temas da saúde mental? Também é uma preocupação? Tem sentido alguns casos? É naturalmente uma preocupação. Nós, em abril de 2020, relançámos logo o nosso programa de assistência ao colaborador. Este especificamente era para o Reino Unido, mas enfim, no Reino Unido temos 40% a 50% da nossa força de trabalho, portanto, mais de 800 pessoas estavam abarcadas por este programa, que incluía live chat 24/7, linhas de atendimento telefónico para suporte nestas questões da saúde mental. E a verdade é que nós, quando incluímos o conceito de mental well-being na nossa política de seguro de saúde da empresa, a verdade é que 12% de todas as queixas, ou seja, de todos os pedidos que foram submetidos, estavam relacionados com questões de saúde mental. Ou seja, portanto, do ponto de vista oficial, aquilo que fizemos foi isto, não é? Como fizemos para o Reino Unido, procurámos depois também outros fornecedores locais noutros países, fizemos isso também
em Portugal, na Lituânia, enfim, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, portanto, grandes mercados onde estamos presentes. Incluímos formalmente pacotes de mental well-being ou de bem-estar mental na nossa oferta de saúde, mas depois fizemos também muitas adaptações internas, ou seja, nós temos 17 escritórios globalmente e, portanto, tínhamos equipas de Workplace Experience, não é? Que são as nossas pessoas que estão precisamente ocupadas com garantir a manutenção do espaço e garantir que os colaboradores estão felizes no seu espaço de trabalho. Ora, durante este ano e meio o espaço de trabalho transitou para a casa de cada um e naturalmente estas pessoas foram recapacitadas e acabámos por reinventar um bocadinho aquilo que era a sua função normal e elas tornaram-se de certa forma responsáveis por engagement, não é? Para garantir que as pessoas se sentiam escutadas, que se sentiam ouvidas, que se sentiam próximas umas das outras e depois naturalmente fizemos algumas iniciativas um bocadinho mais ad hoc, ainda que bastante aceitos dentro da organização. Lançamos um programa voluntário que chamámos Mental Health First Aiders, não é? Portanto, primeiros socorros da saúde mental, digamos assim. Obviamente não eram pessoas formadas, os voluntários tiveram uma formação base e serviu essencialmente como um ponto de apoio para alguém que sentisse que precisava desabafar por algum motivo. Tinham, obviamente, linhas de suporte para os quais deviam reencaminhar os colaboradores e também para os recursos humanos em situações um bocadinho mais críticas. Lançámos também uma iniciativa que chamámos Coffee Roulette, que basicamente era uma automação, as pessoas inscreviam-se e, mediante a frequência que elas próprias tinham definidas, poderiam tomar um café virtual com um colega de qualquer parte do mundo para trocarem impressões, para se conhecerem, enfim. Criámos várias iniciativas também para acautelar toda esta questão da saúde mental, tanto do ponto de vista formal, naquilo que era a nossa oferta para os colaboradores, como do ponto de vista um bocadinho mais informal, para garantir que as pessoas não estavam sozinhas e que estavam a ser ouvidas e acompanhadas. Portanto, é um tema muito, muito presente. Entretanto, agora já resvalámos aqui um bocadinho no nosso tempo, portanto, vamos passar aqui para a última pergunta, que eu peço que seja de resposta rápida, e que, no fundo, é perceber qual é que é a importância que estes temas assumem para as empresas, no sentido de que serão fundamentais para a sua até sobrevivência, se não se adaptarem, isso pode-nos custar a sua continuidade, e se acham que de alguma forma é possível voltarmos à realidade que existia no início de 2020. Portanto, de forma sucinta, Mariana. Então, primeira pergunta, se é essencial as empresas se ocuparem-se destes temas e adaptarem-se, sim, absolutamente essencial, e na minha opinião poderá estar em causa a sua sobrevivência enquanto entidade se não o fizerem, se não tiverem esta capacidade de flexibilidade dos andaimes de bambu que o António falava. Se é possível voltarmos a 10 de março de 2020? Não é, de todo. Carmo. Eu graças concordo. António. E o quê? Oportunidade, o trabalho vinha a fazer mais mal do que bem às pessoas individualmente. Esta oportunidade para as organizações se reinventarem e perceberem que outras formas de trabalho como é possível, não altera, não baixa o desempenho, pelo contrário, aumenta a gratificação. Acho que vai ser uma oportunidade. E só uma pergunta esta para si. Sente que, de facto, há uma preocupação maior das empresas com estes temas da saúde mental que temos vindo aqui a falar? Eu vou sentindo e sempre partilho aquilo que são os testemunhos das pessoas que vou acompanhando, porque apesar de todas as pessoas têm sentido as empresas como menos ameaçadoras. Há sempre uma relação de poder, não é? E nem todas as empresas transmitem uma sensação de horizontalidade e trato na relação de poder. A questão da pandemia trouxe graus de incerteza brutais relativamente, por exemplo, ao emprego e ao desemprego. Entramos aqui com fatores, com vetores que geram uma pressão emocional brutal. Tenho ideia que aliás, as empresas estão cada vez mais orientadas, sensíveis e percebem, obviamente, os ganhos que essa doença. Cláudia, a mesma pergunta, mas que acrescentando, se acha que esta realidade destes novos paradigmas vai sentir cada vez mais? Eu acho que sim, principalmente porque a geração mais nova, da qual eu me incluo, nós procuramos um estilo de vida que não era o estilo de vida dos nossos pais. E, portanto, a partir do momento em que a mão de obra procura algo diferente, o mercado de trabalho também tem que responder. Rebeca, para finalizarmos.
É a partir exatamente dessa visão também, não é? A partir do momento em que o mercado de trabalho tem estas novas gerações que chegaram também ao mercado de trabalho com esta realidade em que se devolve um bocadinho o poder ao colaborador, isso o responsabiliza também em larga medida, não é? As pessoas querem responsabilidade, querem poder controlar aquilo que é também os seus horários de trabalho, o local a partir do qual trabalham e elaboram, e portanto obviamente que há áreas no qual isso nunca vai ser aplicado, mas acho que caminhamos sim para esta dicotomia entre flexibilidade e responsabilidade e esta nova forma de trabalhar. Muito bem. Se há alguma pergunta rápida, uma da audiência? Não, fomos muito eficazes na mensagem. Eu passo então a palavra à Carmen, que vai fazer o autoativo desta conferência. E pega exatamente nas palavras da Leonor, fomos realmente muito ambiciosos em tentar incluir tudo isto em 2 horas, mas de facto resvalámos 8 minutos ao erro, portanto acho que cumprimos. No painel 1 falámos essencialmente dos novos modelos de trabalho e concluímos que não são assim tão novos, estavam mal explorados. Diria também que a dúvida quanto à eficácia da sua implementação deu lugar, depois de 1 ano e meio, quase 2, de pandemia, à certeza de que não são só eficazes, mas também vieram para ficar. Naturalmente não se vão conseguir implementar da mesma forma em todas as empresas, desde logo pela sua dimensão, pela sua natureza, as questões da indústria, tudo isto, mas vão necessitar de algum investimento, de amadurecimento e de adaptação e ter uma perspectiva que é possível chegar lá. É importante encontrar medidas de flexibilidade para todos e alguma compensação para quem não possa beneficiar destes regimes da mesma forma, não que isso seja de facto a tal discriminação que se falou, não é, são realidades diferentes e como diferentes que são, têm que ser tratadas de formas diferentes, mas já agora se conseguirmos de alguma maneira compensar quem não possa delas beneficiar, tanto melhor. Diria que resultou também daqui que confiança é a palavra-chave neste momento na vida das organizações, dá-se liberdade, espera-se responsabilidade, dá-se flexibilidade, espera-se produtividade. Os grandes desafios da liderança aprendem-se com a manutenção do espírito de equipa. Uma especial atenção deve ser dada nos processos de onboarding, naturalmente, com a pena de se esvair o que é a cultura da empresa e ela acabar por desaparecer. No painel 2 falámos sobre os novos paradigmas, os nómadas digitais, as semanas flexíveis. Quanto aos nómadas digitais não estamos sequer a ter dúvidas, porque eles entraram pela vida adentro, pela realidade adentro e representam, a meu ver, uma excelente alternativa para as empresas e para os trabalhadores. Naturalmente terá que haver bom senso na regulação destas realidades e relações. Se fogem ao figurino tradicional do contrato de trabalho e do modelo previsto, fogem obviamente, mas vai que nos adaptarmos. Não é possível de facto continuarmos agarrados ao passado e devemos, como a Cláudia também dizia, ouvir e não impor, ouvir. Portanto, gostei da sua referência a 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, nunca mais me vou esquecer disto. Exatamente. Obviamente, e como dizia a Mariana, sempre prevenindo abusos na medida do possível e garantindo que os direitos são e deveres respeitados e cumpridos. Para acabar, esperamos que tenham, no fundo, gostado destas 2 horas de reflexão e de comunicação. Agradecemos muito, naturalmente, a vossa presença, estamos disponíveis para qualquer questão que surja e que tenham, sabem obviamente onde nos encontrar e podem sempre acompanhar qualquer informação no nosso site abrioadvogados.com ou nas redes sociais, onde também vamos publicar algumas coisas. Muito obrigada e um resto de um bom dia.